Quando você vai criar uma empresa, dificilmente, infelizmente, eles pensam como cultura como base. Isso. Então, eles querem construir pelo telhado e não pela base. Como que se sustenta, né? Uma hora vai ruir. Porque era mais fácil, inclusive, de chegar nos candidatos ideais e de encaminhar esses candidatos para os líderes que sabiam qual era a cultura e como contratar aquelas pessoas, entende? Então, a cultura ela vai permeando, né, toda a organização. Por isso que não é um assunto só do RH. Sim. Né? É um assunto do dono. Eles ativam muito essa guerra cultural sobre o que é trabalho e o que é emprego. Isso. Eu não gosto nenhum dos dois, eu gosto do serviço. Serviço, adoro. Porque serviço eu estou servindo, entendeu? E se eu não sirvo pra essas coisas, eu não sirvo pra o quê? Né? Então, quem não serve pra servir, não serve pra mais nada. É verdade. Bem-vindos a mais um episódio do Econ Lovers Podcast. Eu sou o Mário Guimarães, estou aqui ao lado da Clarissa Guimarães também, nossa host sempre, né, junto comigo aqui nesses episódios. Eu acho que a gente já tá no 32, 33, eu nem sei, sabia? Tem que olhar aí, porque são tantas gravações que a gente vai fazendo, mas eu já queria te trazer para um contexto primordial aqui. Isso tudo que a gente entrega de graça tem um custo para nós e você pode pagar ele compartilhando. Compartilha com seus amigos, clique em curtir, assina aí o canal, porque tudo isso ajuda a gente a manter esse conteúdo vivo e gerar mais interesse das empresas para que elas possam bancar esse conteúdo para você. E hoje, né, Clarissa, temos aqui meu coração tá até acelerado. Se você trabalha com RH e tudo mais, eu vou parar de falar. Vai, Clarissa, manda bala aí. Gente, hoje a gente tem o privilégio de receber a Verusca Galvão. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu acho que o melhor do que eu te apresentar é você se apresentar. São mais de 20 anos, gente. Então, por favor, Verusca, se apresente, né? Conta um pouco da sua história para que as pessoas te conheçam, para que a gente... tem muitas perguntas aqui, né? Para que a gente possa... contribuir com o nosso público. Claro, é um prazer estar aqui. Obrigada a vocês por esse espaço, né? E quando você falou mais de 20 anos, né? Tipo, gente, eu não tenho, né? Olha! 20 anos. Quem dera, né? Sim. Mas já são mais de 20 anos trabalhando com desenvolvimento humano e organizacional. Perfeito. Comecei a minha carreira em RH, né? E, enfim... Sempre amei gestão de pessoas, né? Eu sou apaixonada por gente, apaixonada pelo desenvolvimento humano no trabalho. Uhum. Então, desde quando eu decidi fazer psicologia, eu já sabia que eu queria psicologia organizacional. Clínica? De jeito nenhum. Não era? Não, só como cliente. Tá, sim. Mas não como a psicóloga clínica, sim. né? Mas eu sempre soube que eu queria ser psicóloga organizacional, porque me encanta, me fascina, sabe? Ajudar as pessoas a serem melhores naquilo que elas se propõem a fazer na vida. E desde então, já são mais de 20 anos fazendo isso. Que legal. Não, assim, gente, pra mim, é tão gostoso, né, ter alguém aqui pra gente falar, né, desse assunto de desenvolvimento de pessoas. E a gente vive aí um tempo... onde as pessoas elas precisam realmente desse conteúdo, dessas informações. A gente fala tanto do humanizar, mas o que é o humanizar? Então, eu sei que você criou aí até um mês, né, para isso, um movimento. Isso então, mesmo. A gente queria ouvir um pouquinho. Por que você teve alguma coisa que fez você decidir por pessoas, assim? Então, bom, eu tive uma psicóloga uma vez, que o psicólogo também faz terapia, né, gente? Sim, então, sim. sempre tanto é que é necessário, né? Não, é fundamental, porque a gente absorve não tem como você não se sensibilizar com a dor do outro, né? Então, a gente vira uma esponja, né? Exatamente, você precisa, equilibrar. de alguma forma, se blindar disso para que você também não tenha problemas, né? Enfim, mas uma psicóloga minha, uma vez ela me disse assim, que ser psicólogo já era um sintoma. Escolher a psicologia já era um sintoma, né? Então, eu acho que eu venho de um ambiente familiar onde meu pai era uma pessoa muito curiosa, sabe? Assim, pelo comportamento humano. A minha mãe também, muito curiosa. Minha avó paterna. Então, eu acho que isso tudo foi me estimulando a entender sobre o comportamento humano. E as mulheres da minha família trabalham muito, assim, sabe? Eram e são mulheres muito trabalhadoras. E eu acho que
tive isso como um bom exemplo, né? E hoje eu sou também. Sim. Só que justamente isso, né, me fez virar uma workaholic no mundo corporativo, né? Então, eu era aquela louca do trabalho mesmo. Essa coisa da alta performance, para mim, sempre foi importante, do resultado, né? De realmente entregar um bom trabalho. Mas era meio que a qualquer custo. Né? Então, o custo disso, né, é muito alto, porque ele afeta a sua saúde, inevitavelmente. Sim. E foi quando eu tive meu primeiro burnout. Né? Eu estava dentro de uma grande multinacional, era uma multinacional onde... Eu lembro que na época da faculdade, quando eu passava em frente a essa empresa, eu pensava, nossa, eu quero essa empresa no meu currículo. Dos sonhos. Eu quero muito ter essa marca no meu currículo, sabe? E aí, quando eu entrei lá, o meu mundo caiu. Né? Porque eu falei, nossa, mas não era nada do que eu imaginava. Sim. Né? Você foi para a realidade, exatamente, né? sabe? Então, aquela era uma empresa, inclusive, uma marca que prega a felicidade, mas que, na verdade, não dava nenhuma felicidade para ninguém, assim, Nossa. sabe? E eu entendi ali, inclusive, foi nessa empresa que eu entendi a importância da cultura. Né, daquilo que não deve ser feito, sabe? E aí, nesse burnout, eu acabei saindo do mercado de trabalho, porque eu precisei me tratar. Fiquei alguns meses fora, né, me restabelecendo. E aí, ainda fui para uma outra multinacional, que aí foi uma ótima experiência. Não foi uma escolha ter passado por tantas multinacionais, mas acabou acontecendo na minha carreira. E aí, na última multinacional onde eu trabalhei, eu falei, acho que agora deu. Eu quero fazer uma transição de carreira, né? Eu quero ajudar agora do lado de fora. Mas eu quero continuar ajudando e poder ajudar mais as organizações, sabe? Então, treinando líderes, né? Desenvolvendo as pessoas de uma outra forma. E foi aí que eu entendi de forma mais consciente a importância da cultura e tudo que eu venho fazendo nesses últimos anos, né? Então, a crise te fez... Criou uma oportunidade. Com certeza, Eu sempre busquei, né, desenvolver a minha mentalidade para entender que toda crise é uma oportunidade, né? Como os chineses... Isso, muito bom. Né? Como os chineses têm essa cultura. E eles bem sabem, né, o que é viver crise, né? Exatamente. Então, eu sempre olho para uma crise como uma oportunidade que talvez eu ainda não esteja enxergando exatamente o que aquilo significa, mas, né, como o filme Procurando Nemo, continue a nadar. Né? Verdade. Que daqui a pouquinho você vai entender onde você vai chegar. Né? E aí eu entendi que essa era uma oportunidade. Algumas pessoas já falavam assim para mim, nossa, por que você não abre sua própria consultoria, né? Legal. Enfim, porque eu estudava muito, eu me interessava muito pelo desenvolvimento humano no trabalho. E aí as pessoas me diziam, né? Você faz o que tantas consultorias fazem, né? Então, enfim. Abre a sua, Abre a sua. E aí eu entendi que isso era um sinal até mesmo para eu poder ir para esse mercado. E é mais do que isso, para eu poder atingir mais pessoas, né? Então, essa crise, né, me trouxe essa oportunidade. E você atende todos os tipos de empresa? Sim. É que como eu acabei fazendo uma carreira em grandes empresas... E acaba sendo uma tendência essa hoje de atender também as multinacionais. Além do network, você tem todo um contexto de experiência própria. Exato, Então, isso acaba me levando, né? Mas eu também sempre fui uma educadora. Então, eu sou apaixonada pela educação, sabe? Né? Então, a educação corporativa, né? A educação... eu fui professora em cursos de graduação, pós-graduação, MBA, etc. Então, eu amo ensinar. E hoje eu tenho os meus próprios cursos, né? Então, hoje eu ensino profissionais de RH, inclusive, né? A fazerem o que eu fazia. Né? Porque eu acredito demais na força da educação para que a gente possa mudar o mundo, né? E você citou aí nos bastidores que também mexeu com recrutamento. Como que era? Nossa, me conta! Eu comecei a minha carreira... Acho que todo mundo que começa no RH, eu não sei o que você acha, mas me Muita parece... gente tem que passar pelo recrutamento. Eu acho que o DP é um vírus inevitável. Mas eu escapei dele. Escapou? Porque ela fez psicologia. Ai, gente, porque desculpa. a galera passa pelo DP num nível as pessoas... Eu, se eu pudesse, eu botaria a humanidade
todinha, congelava todo mundo. É o RH generalista. Eu ia em todos os dicionários e eu tirava o DP de dentro do RH. Porque pra mim, recursos humanos é uma coisa, o departamento pessoal é outra. Mas eles misturam nas empresas. E aí você fala, o RH, o pagador de folha. Não, o RH não tem nada a ver com isso. E você sabe que pra mim o DP devia ser do financeiro. Exatamente. Eu sempre achei isso, sabe? Que o DP devia ser... Então, mas aí a pessoa vai pra faculdade de RH, ela faz uma faculdade de recursos humanos e sai de lá um departamento pessoal, especialista. Então, eu acho que já começa na educação, né? Esse processo. Sem dúvida. Sim. Mas você sabe que eu decidi ensinar sobre cultura organizacional porque não tinha ninguém ensinando sobre isso? Sim. Porque foi realmente uma... Porque às vezes quando você fala que é de RH, as pessoas falam, então você pode olhar aqui minha rescisão? Sabe, se tá tudo certo com o cálculo, né? Isso, porque as pessoas não entendem, eles acham que realmente é o pagador de folha. Exato. E não é bem assim, né? Eu vou tentar fazer o papel hoje. Sabe aqueles filmes de científico? Eu adoro o Christopher Nolan, que é o diretor de Interestelar, né? E todo filme dele tem um personagem que ele faz o papel de nós, né? Os usuários, aqueles que estão assistindo o filme, né? Os espectadores. Sim. E ele sempre tem um personagem que faz o nosso papel. Lá dentro do filme ele fala assim, nossa, mas o que é um buraco negro? Aí o cientista vai lá e responde. Eu vou fazer o papel do personagem que não entende nada aqui. Perfeito. Pra que a gente possa ir caminhando pra um caminho legal. Perfeito. Então, antes de a gente só dar essa continuidade, porque eu quero voltar nesse ponto, só explica para todos, inclusive para mim, o que é cultura do teu ponto de vista. Eu vou te falar um ponto que eu acho, mas aí você já me corrige. Tá, claro. Na minha visão, cultura é o conjunto de regras que me premia ou me destitui de alguma coisa. Me demite ou me pune, vamos falar assim, né? Interessante. Me pune ou me premia. Porque eu posso ter frases na parede, eu posso ter um monte de coisa, mas no final aquela menina foi bonificada porque chega na hora. Aquele rapaz ali levou uma bronca porque gritou na reunião. Aquele rapaz ali veio com o uniforme assim, então ele perdeu o bônus dele. E aí eu entendi que a cultura é pontualidade, não gritar e tal. Interessante. Então, o meu ponto de vista é isso. Mas isso deve ter uma explicação muito mais bonita do que a minha. Muito mais lógica e experiente do que a minha. Não, mas tá ótima a sua definição também, o seu ponto. Eu acho que é só um jeito diferente de dizer o que eu vou falar agora. Tá. Mas, no final das contas, é a mesma coisa. Eu quero só dizer antes o que é cultura, antes da cultura do trabalho. Organizacional. Né? Organizacional. Porque quando a gente pensa em cultura, é exatamente, né, quais são as regras, né, os hábitos, os rituais, os comportamentos daquele lugar. Então, quando, sei lá, a gente mora no Brasil, né, mas o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então, eu viajo muito, né, pelo Brasil. Então, eu percebo que quando eu vou para o Sul, existem regras que não existem, sei lá, no Nordeste. Né? Quando eu tô no Centro-Oeste, eu sou sul-mato-grossense, né? Então, olha, Centro-Oeste. É mesmo? De Brasília. Olha só! Então, quando eu tô no Centro-Oeste, eu vejo que existem regras que são diferentes, né? Do Sudeste, que é onde eu moro hoje, né? Onde a gente mora hoje. Então, essas regras, elas determinam... E são regras não escritas. Então, por exemplo, o meu marido é alemão. E aí, os pais dele são alemães, né? Vindos da Alemanha mesmo, né? E aí... É muito interessante que na Alemanha... Ele vai rir agora. Mas na Alemanha tem assim, eles são muito sistemáticos, né? Com as regras. Sim. Só que existem regras lá que não estão escritas em lugar algum. Mas todo mundo sabe. Eu tenho um tio que é assim, o Marcos. Ele é um primo tio ali. Ele é bem sistemático. E todo mundo sabe quais são essas regras, sabe? Aí quando, né? Enfim, casando com ele, acabei indo visitar a Alemanha algumas vezes. E aí eu falei, tá, mas... Por que isso, né? Porque eles são assim, simplesmente porque eles são assim. Então, isso é cultura. Porque muitas vezes a gente acha que cultura é um manual. Não tá escrito, né? A cultura, ela não tá escrita. É isso que eu falo, que é a percepção que eu vou tendo do que eu posso, que eu não posso, que eu posso, que eu não posso. Exato. E eu penso isso. Não, mas você tá certíssimo, né? Porque a cultura é exatamente aquilo que as pessoas percebem e, de acordo com essa percepção, elas se comportam. Só que esse comportamento, e eu costumo sempre dizer que cultura, toda empresa tem. Assim como país, cidade, família. Mesmo que você fale que não construiu, você tem uma. Tem uma. Claro. A cultura é aquela coisa. Ou você constrói ou você constrói a cultura ou ela te constrói. Né? Então, ou você molda a cultura de forma intencional, da forma como você acha que as coisas naquele lugar devem acontecer, ou então as coisas vão acontecer e estas coisas é que vão moldar aquele ambiente, né? Então, o que você prefere?
sabe, né? Lidar com o caos, né? Ou, de alguma forma, né? Organizar as coisas. Sim. Então, a cultura é um conjunto de regras, de hábitos, de comportamentos, rituais, símbolos, linguagem, que determinam, né? Aquele determinado ambiente, seja um país, uma cidade ou uma organização. E aí a cultura organizacional... Exatamente. A cultura organizacional é esse mesmo conjunto de regras, hábitos, comportamentos, linguagem, rituais, símbolos que determinam aquele ambiente. Perfeito. Aí eu posso ser premiada, né? Eu posso ser demitida, eu posso ser promovida se eu sigo ou não aquelas regras. O ponto hoje, qual que é o desafio que os RHs né, têm, e até mesmo os profissionais, quando a gente olha para esses dois lados, né? São desafios compartilhados, né? Mas a falta de uma cultura clara é o que faz com que a liderança não saiba exatamente como liderar, o RH não saiba exatamente como se posicionar, e os profissionais, né, não sabem que tipo de empresa eles querem trabalhar. Porque será que a cultura, como eu falei agora há pouco, né? Eu queria aquela marca no meu currículo, mas quando eu cheguei lá não era nada daquilo que era vendido. A cultura, de fato, não era aquela que estava escrita no site, né? Exatamente. Perfeito. E você se depara hoje com quais desafios de cultura? Porque hoje, como a gente está aí com empresários do e-commerce, né? Os talentos do e-commerce, a gente encontra muito e-commerce. Muitas empresas que começaram a vender na pandemia, então... É um projeto paralelo, né? Eles não pensaram na cultura. Ele tá trabalhando, só que chega à noite em casa, vai despachar pedido, ele é a esposa. Isso acontece muito. Só que assim, depois a empresa começa a crescer, e eles começam a ver a necessidade. Mas aí já tá com uma equipe, sei lá, umas 3 pessoas, 4, e começa a impactar, porque as pessoas começam a ir pro mercado. Você porque como você trabalha com as multinacionais, quando você enxerga um cenário como esse, não tenho cultura, ou tenho uma empresa grande que mesmo sendo tão grande, não tem essa estrutura. Como que é? Nossa, quantas horas a gente tem? Mas eu vou tentar, calma, gente, eu vou tentar ser breve nisso. Mas, enfim, às vezes a gente acha, né? Muitas pessoas acham que somente as grandes empresas precisam ter uma cultura, né? E, na verdade, isso não é uma verdade. Você acabou de falar que ela vai ter cultura, ela querendo ou não. Ela querendo ou não, ela vai ter uma cultura. Vai ter uma estruturada ou desestruturada. Isso, é funcional ou disfuncional. Ótimo. É isso, né? Já partimos de um ótimo princípio aqui. Exato. E realmente, a base é essa, sabe? É a base. É a base. Outro dia, tem uma frase muito famosa, né? Que diz, a cultura como estratégia no café da manhã, não tem? Sim. Acho que é o Peter Drucker que falou disso. Né? A cultura como estratégia no café da manhã. A cultura é a estratégia. Se a cultura não for a estratégia, ela justamente come a estratégia porque ela deve ser a primeira estratégia, né? Porque a cultura, ela vai definir, por exemplo, sei lá, eu e meu marido somos donos de um e-commerce. Mas o e-commerce cresce rápido, né? Sim. É uma coisa impressionante. É isso que eu ia falar, tipo, é como se fosse, só para trazer a analogia rápida, eu não vou te deixar perder esse assunto, não, que ele tá maravilhoso. A gente tem lá Brasília. É uma cidade que não tem 70 anos. Então, você concorda que quantos brasilienses você conhece? Nossa. Primeiro, Mato. Não, conheço. Mato Grosso, ela deve conhecer outro. Não, eu também sou do marketing digital, né? Tem bastante, então, tem muita gente de Brasília. O Zé Riquinho Rocha da vida, Isso, né? Só que olha só, é uma cidade que é relativamente nova, que tem a sua quantidade de habitantes, ok? Um bairro de São Paulo talvez tenha a mesma quantidade. Então a gente tá falando aqui de uma cidade nova, com uma miscigenação ignorante de alta. Verdade. Por densidade, talvez seja maior que São Paulo. Porque muita gente vai para trabalhar, chega lá, os candangos que chegaram aos 60 anos lá, não eram de lá. Eu tenho centenas de amigos. Eu tive pra minha casa. Minhas filhas são de São Paulo. Olha. E eu sou de Brasília. Ela não queria ter as filhas longe dos pais. E ela é de São Paulo. Então, isso é bem comum acontecer. E a gente pega esse contexto. Um e-commerce é como se fosse uma Brasília. Porque ele nasce e ele cresce muito rápido em termos de faturamento. E rapidamente ela tem que enxergar pessoas dentro de uma operação. Inevitavelmente. Isso, certo? 700 mil e-commerces abertos no Brasil hoje. Quantos mil? 700 mil e-commerces abertos. Os que faturam até 50 mil não tem nem 6, não tem nem 4 funcionários, se não me engano. Eles não chegam a 6 funcionários, isso é uma certeza. Então eu tô falando de e-commerces que ainda vão contratar bastante. Mas eles começam com o que a gente chama de
pode ser, vem você. É o famoso, o sobrinho, o amigo, vem cá me ajudar, Sim, né? natural. E aí vai montando aquele conglomerado de pessoas, só que não tem a tal da cultura formada. Só que ele cresceu muito rápido, assim como Brasília. E aí, qual que é a cultura de Brasília? Nossa. Porque se você falasse no Rio de Janeiro, eu tenho uma cultura no Rio de Janeiro muito clara. Se eu for pra Olinda, eu tenho uma cultura muito clara em Olinda. Se eu for Bonito, no Mato Grosso, eu tenho uma cultura muito específica. O Sul, como você falou, né? Agora eu vou pra Brasília, qual é a cultura de Brasília? É verdade. Nossa, e aí, vou te falar o que eu penso, tá? Eu penso nos goianos, eu penso nos mineiros. Nos mineiros, muito mineiro. Ué, tá cheio de carioca lá. Carioca. Qual que é a cultura de Brasília lá? É a gíria? Gíria não é cultura, não é só a gíria que é cultura. Não, Massa. Qual que é a cultura? É comer no café da manhã, como? É falar o quê? O que se faz, o que não se faz? É uma mistura, certo? E como esse que cresce rápido não tem isso? Tem, com certeza. E aí como é que faz? Porque é uma idade pequena pra experiência. E como é que você implanta a cultura num negócio que tem 2 anos? Não, acho ótima a sua pergunta. Assim. Eu gosto de pergunta difícil. Mas tem jeito, tá? Porque a cultura é do dono. Dono. Esse episódio eu vou mandar para alguns clientes. Sim, manda. A cultura é do dono. Não importa se ele é uma Brasília que tem 2 anos de idade ou se ele é um São Paulo de 500 mil anos. Não importa. A cultura é do dono. Então, quando... Verusca, mas aí vem o RH desesperado agora. Ai, meu Deus, mas o dono não sabe o que ele quer, conversa com ele. Sim. Né? Então, é nosso papel, inclusive, fazer essa intermediação, né? E ajudar o dono, né? A entender, que tipo de trabalho você quer aqui, sabe? Qual que é o clima que você quer? Tá claro que ele não vai saber do clima, mas a gente pode perguntar assim, como que você quer que as pessoas trabalhem? Sabe, como que você quer que as pessoas se comportem aqui dentro, né? Como que sabe, o que é importante para você? Geralmente eu vou por essa pergunta. Quais são os seus valores? O que é inegociável, né? O que é inegociável? Quais são os comportamentos permitidos, os tolerados, os não tolerados, os impossíveis de serem aceitos? O que você não aceita de jeito nenhum? Isso é o discurso dele ainda, porque ele é muito novo, lembra? Isso é o discurso dele ainda não bater com o que ele fala. Porque ele fala assim, aqui eu quero tolerância e respeito. Aí ele é o primeiro que grita na reunião. A cultura é gritar. A cultura é gritar. E é isso que ele precisa entender. Que é o que ele faz precisa ser coerente com aquilo que ele fala. Por quê? E aí a gente precisa explicar o porquê, né? Porque essa incoerência, ela gera confusão. Então, vou dar um exemplo que acabou de acontecer comigo agora, entrando aqui no prédio, né? Sim. Foi aqui, agora não sei se foi. É que eu já fui em tanto lugar esses dias, mas em algum prédio que eu entrei, tinha, né, o térreo, tava escrito térreo, né? E o elevador não tinha o T. E eu precisava ir pro térreo, e tinha o 0. É aqui. Aí é aqui, né? Aí o meu marido falou assim, é o 0. Mas pera, no térreo? Olha isso, né? E aí, essa comunicação, porque é uma comunicação, né? Então, digamos que eu tenho lá na parede da empresa tolerância, sei lá, né? Respeito. Respeito. Vamos falar em respeito. Todo mundo fala disso. Os valores de fator higiênico. Todo mundo deveria respeitar todo mundo, né? Mas o cara coloca como benefício. Aqui nós respeitamos. Nossa, parabéns. Básico, toma banho. É o básico. Então, respeito, né? Mas eu grito com as pessoas, sabe? Então, eu estou comunicando algo que está escrito em algum lugar, mas a forma como eu ajo no dia a dia, ela é incoerente. Isso causa uma confusão na cabeça das pessoas. E aí, entrando lá para psicologia, para neurociência, né? Isso afeta o comportamento de qualquer pessoa. Porque ela fala, mas o que é válido aqui nesse lugar? Como é mesmo que eu tenho que me comportar? Essa confusão vai diminuir a produtividade. Ela vai impactar. Isso é importante. É super. Ela vai... Porque a cultura, ela tem o papel de quê? Melhorar tudo na empresa, né? Então, ela melhora a produtividade, a forma como a gente faz recrutamento e seleção, né? Quando eu tenho uma cultura clara, bem definida, com ajuda valores o recrutador, claros, né? meu Deus, isso é vida, né? Eu lembro que... Aí, vou até emendar na pergunta que você me fez agora há pouco. Quando eu iniciei minha carreira, eu tive a sorte de começar na Manpower. A Manpower é a maior consultoria de RH do mundo. Ou era na época, hoje eu não sei mais, né? Mas na época era a maior consultoria de RH do mundo, né? Então, uma empresa dos Estados Unidos, com presença global. E nós atendíamos clientes globais também, né? Então, na época, Motorola, sabe? Assim, empresas desse... Ambev, empresas desse tamanho. E eu me lembro que naquelas empresas onde a gente tinha clareza da cultura, era muito mais fácil de fazer o processo de recrutamento e seleção. Porque era mais fácil, inclusive, de chegar nos candidatos ideais e de encaminhar esses candidatos para os líderes que sabiam qual era a cultura e como contratar aquelas pessoas, entende?
Então, a cultura, ela vai permeando, né, toda a organização. Por isso que não é um assunto só do RH. Sim. Né? É um assunto do dono da empresa. Eu adorei isso. A cultura é um assunto do dono. Que aí vai passar para os líderes, e aí eles têm que falar a mesma linguagem. Porque acho que uma das coisas que também dificulta, no e-commerce, a gente se depara também com sociedade. Muitos sócios que não falam a mesma linguagem. A gente tem cliente que tem 3 sócios no e-commerce, que é pequeno ainda. É mesmo. Como é que faz? Cada um pensa de um jeito. Aí a gente precisa conectar as pontas, né? A gente precisa sentar. Posso falar? Pode. Não, me ajuda que eu vou mandar. Só querendo te ouvir. Não, importante. Porque, inclusive, um desses clientes que a gente atende, eles estão nesse momento. Eles querem agora o quê? Implantar cultura. Eles identificaram que realmente eles não têm. Que tá uma bagunça. Mas foi muito legal. Uma bagunça, tipo, a gente precisa. Tá, pra onde vai? Aí é que começa um brilhinho. Isso, tanto é que, assim, eles até... nós, né, orientamos e já começaram alguns movimentos, né? E movimentos difíceis. Porque quem tá de fora enxerga de forma diferente. Então, de repente, uma pessoa que ao invés de ser um aliado, tá sendo... Eu gosto de usar o desengajado ativo. Até o Marcelo Germano fala muito disso. A Gallup, né, ela fala disso. Do desengajado ativo e o que é engajado, né? Que é o sonho, né? Que é só, hoje em dia, só 24%. Nossa, então, gente. 24%? Só. Você tá falando pra mim que o restante é tudo... Ai, eu vou usar a palavra tão feia agora. Eu não tô falando que todo mundo é isso, tá? Só pra você entender. Mas a maioria... É tudo o que a gente chama de idiota com iniciativa. Não necessariamente. Tipo assim, o cara não sabe o que tá fazendo, mas ele tem muita iniciativa. Vamos fazer, vamos embora. Não, nem faz. Tá ali, não quer fazer, ainda contamina os outros. Não, é que a gente tem níveis do desengajamento, né? Tem desengajamento. E isso também é sobre cultura. Né? Então, a gente tem o engajado, que é aquele que, né, visto a camisa, sei por que eu tô aqui, sei qual o significado do meu trabalho, mas a gente só tem 24% da população trabalhadora nesse lugar. Não importa a pejotização, se é CLT, o que for. Não. É um ocupador de trabalho. Ou emprego, não importa se trabalho ou se é emprego. É um profissional. Tá trabalhando numa empresa. 24%. Caramba, isso é no mundo. Assustador. Isso é no mundo. Assim, é um número que bate no mundo inteiro, entendeu? E aí, a gente tem... os que estão desengajados, né? Que eles estão ali, eles até estão tentando, sabe assim? Eles até estão tentando, mas tem alguma coisa que está impedindo que tá um pouquinho diferente, então ou talvez não tenha a questão da... Não é sobre ignorância, não é sobre a questão da clareza. Sobre o engajamento explicitamente. Mesmo. Vamos entender o que é engajamento, né? Hoje as empresas falam muito de retenção, eu não gosto desse termo, né? Qual que é a sensação que a gente tem de ser parece que eu tô fechando a porta e trancando a porta. Não, parece que eu tô presa. Prendendo, né? Eu tô prendendo, eu não gosto desse termo nenhum. Agora, eu gosto muito de engajamento, né? Porque é onde eu escolho ficar. Eu estou engajada. Você cria uma relação mesmo de comprometimento, vínculo. Né? Então, por exemplo, no inglês, né, o casamento tem o engagement, né? Então, é uma aliança, sabe? Que você tem com aquele lugar de trabalho, né? Você tem um compromisso, então, mas porque você quer, porque é uma escolha estar ali. Então, o engajamento é uma escolha. Perfeito. Mas eu só fico onde? Eu fico num relacionamento ruim? Só se eu for Esperamos que não. Se você tiver uma síndrome de Estocolmo. Exatamente, né? Então, eu só fico... Né? A gente, naturalmente, assim, né? Em sã consciência, nós não ficamos em relacionamentos ruins. Um relacionamento de trabalho é um relacionamento. Né? Então, eu não me engajo, não me comprometo, não crio vínculo, não, né? Caso com uma relação ruim. Né? E mesmo que eu me case, que hoje em dia acontece bastante, né? Aquela coisa, eu preciso pagar boleto. Isso não dura. Né? É um relacionamento que não dura. Momentâneo, né? Exato. É uma necessidade momentânea. Vem pra cobrir essa necessidade, mas uma hora ela passa. E não existe entrega. É como um relacionamento. Não existe entrega, não existe confiança, não existe respeito. Tá 100% ligado à performance, né? 100%. E aí, é quando existe pesquisa para isso, assim... a rodo hoje em dia, que comprova isso, sabe? Então, quando esse engajamento, então, não é responsabilidade só do profissional, é responsabilidade também da empresa, né? Qual é o ambiente de trabalho que eu crio para que essa pessoa queira ficar aqui?
para que ela escolha estar aqui. Sim. Então, a gente tem hoje as pessoas que estão desengajadas, elas estão ali tentando, né? Mas está difícil por algum motivo. Ou elas estão adoecendo, né? Ou elas estão presentes só de corpo, mas a alma não está ali. Né? É o que a gente chama de presenteísmo hoje, né? Então, a gente tem o absenteísmo, que são as pessoas que faltam, que não vão trabalhar, né? Por algum motivo, por doença ou por qualquer outra coisa. E a gente tem o presenteísmo, que são as pessoas que estão na empresa, mas elas não estão. Não faz diferença. Elas estão ali, mas a cabeça delas não está. É quase como um estado de espírito, né? A pessoa tá em corpo presente, mas o engajamento dela não tá ali. Como num relacionamento ruim, entende? Sim, faz todo sentido. Você tá até ali, mas você tem medo de sair. Eu falo que é o segundo paraquedas, né? Tipo, quando você pula de primeiro paraquedas, quando você pula de paraquedas, você tem o primeiro paraquedas e o segundo paraquedas. Se você já pulou, você me corrige aí. Mas... Eu nunca pulei. Eu também não. Qual que é o contexto? O primeiro paraquedas, ele tá na aventura. Certo? Você tá numa aventura. Você tá buscando adrenalina, você tá buscando o seu objetivo, que é pular de paraquedas. Sim. Ter uma adrenalina, gerar uma foto legal, passar por uma experiência que você nunca passou, ter aquele frio na barriga que você nunca vai ter, ver o mundo de cima, enxergar tudo aquilo. Então, são N objetivos acontecendo ali, micro-objetivos e coisas, no geral, você foi buscar uma adrenalina, uma aventura. Eu acho que quando você entra numa empresa, você tá com o primeiro paraquedas. Você tá buscando algo novo, você tá explorando, você tá aprendendo, você entrou naquele avião e você viu o avião por fora e falou assim, me passa confiança em entrar aqui. Não parece que vai cair. Porque o cara não entra pra cair. Então ele entra, ele vai voando e tal. Quando chega lá em cima e ele olha e fala, agora, se ele tá engajado ainda com aquela aventura, ele vai pular, ele vai soltar. A questão é, todo mundo que pula de paraquedas tem o primeiro e tem o segundo paraquedas. Que é o segundo emergência. paraquedas é o paraquedas de reserva. Aí não é de sobreviver uma aventura, é sobre sobreviver. Você vai puxar ele quando o primeiro já se foi. Certo? E tem muita gente, que eu não sabia o número, agora você falou dos 24%, então agora eu entendi que o restante aí, esses 76% aí da galera, está usando o segundo paraquedas. Ou seja, eles estão sobrevivendo. A aventura já perdeu a graça, porque se eu tô no paraquedas e eu puxo o primeiro e ele não abre, e eu dependo do segundo, a minha aventura acabou agora. Aí já era. Eu tô desesperado, eu só quero chegar lá embaixo vivo. Perfeito. Tá abrindo na minha cabeça. Porque eu só quero chegar vivo lá embaixo. Então eu tô assim, meu Deus, funciona. Então acho que muita gente, assustadoramente, mais de 60% das pessoas estão sobrevivendo no trabalho. Elas estão no segundo paraquedas todo dia, tipo assim, meu Deus, só quero chegar vivo em casa. É isso. E eu acho que o burnout vem muito disso aí também, né? Totalmente, assim. Nossa, a gente... Tanta coisa que dá vontade de falar, mas eu vou me organizar. A gente pode fazer parte 2. Tá bom. Mas desses 76%, a gente tem pelo menos 2 tipos aí de desengajamento. Então, a gente tem esse desengajado que tá quietinho ali, tá tentando fazer o dele, sabe? Assim, se esforçando para estar naquele ambiente que às vezes não é onde ele queria estar, mas tá ali mesmo, entendeu? Tá vendo se o primeiro paraquedas funciona aí. Exatamente, Mas a gente tem os ativamente desengajados. Esse é o pior, né? E esse é um problema para todos os lados, assim. É ruim para a empresa e é ruim para o próprio profissional. Porque ele já tá num estado assim, tipo assim, eu não gosto daqui, eu tô falando para todo mundo que eu não gosto. Esse cara é o contaminador. Eu não gosto daqui, tem mais gente que não gosta e a gente tá conversando sobre isso e tipo... Para a reputação da empresa isso é péssimo, né? E para a reputação do profissional também. Sim. Né? Eu entendo assim que quando a gente tem uma cultura de trabalho ali naquela empresa, né? Onde não tem o match, né? Porque a gente precisa do match. Vou até brincar aqui, ó. Nunca fiz isso no podcast, mas ó, a minha camiseta aqui. Ai, o match perfeito começa no recrutamento. Olha, e posso acrescentar que o match perfeito começa na cultura. Isso, né? Perfeito. Porque o recrutamento com a cultura... Se não tiver um bom recrutamento, mas se a pessoa entra e não tiver uma boa cultura... Isso, exato. Aí não deu match. Eu vou precisar da camiseta 2 agora. Verdade. Não, mas o raciocínio tá certíssimo, sabe? Porque eu não consigo ficar num ambiente que não tem nada a ver comigo. Verdade. E para a empresa isso é ruim também. Historicamente, assim, culturalmente falando, né? Pensando na cultura de trabalho de um modo geral, as pessoas elas são contratadas pelas competências técnicas.
Sim. né? Então, elas são contratadas pelo famoso currículo, né? Aquele monte de certificado, né? Sim. Então, até a ordem do currículo, né? Vem primeiro lá, além dos nossos dados pessoais, vem as nossas formações, né? O que vem logo na sequência. Tamanha priorização que isso tem, né? Então, tipo assim, é mais importante do que qualquer outra coisa, sabe? Aqui na Econ Lovers, a primeira coisa que a gente pergunta é: quem é você? Perfeito. E aí você escreve lá, eu sou, tal, E faz o trabalhei fit 10 anos na empresa cultural, tal. isso, A gente orienta que ele coloque, não agora, tipo, tem um periquito, sou mãe de 3, mas que ele coloque lá, tenho 10 anos de experiência na área, gosto de fazer isso, gosto de fazer aquilo, tô visando esse objetivo, sonho com aquilo. Eu sou Beleza. gente. Aí do lado direito, a gente tem uma self-letter pra ele ver um vídeo. Ele grava um vídeo sobre ele, falando mesmo quem ele é. Que a gente chama de self-letter, é um produto nosso. E aí, depois, tem uma aba de habilidades técnicas. A gente tentou colocar nessa ordem pra tentar ensinar as empresas a conhecer os candidatos. Eles têm mais facilidade de fazer o depois, tá? Com certeza que foram condicionados. Fomos, né? Condicionados, né? Pra tipo, o que é mais importante? Você sabe que hoje uma das brigas que eu tenho, assim, sabe? Até mesmo com os meus alunos, eu falo, gente, tá, certificado é importante? É importante. Mas o que você coloca em prática? Isso. O que você realmente faz? Porque é impossível você... É o chá? Mais... Cadê o chá? Exatamente, E que eu gosto mais até do chave, sabe? Do que do chá, né? Porque o chave, ele envolve também os valores e o ambiente. Olha eu fazendo um personagem aqui. Eu tô pensando numa chave aqui já. Mas vamos lá, eu pensei no chá, pensei na chave. E agora, que trem é esse? Então, o chá que a gente, né, usava o RH, muito no RH, usa muito. muito no RH, quando a gente vai falar sobre competência, né? Então, um profissional realmente competente, né, é aquele que tem o chá. É conhecimento, habilidade e atitude. Sim. Né? Então, conhecimento é saber, habilidade é saber fazer e atitude é querer fazer. A querência tá faltando. Adorei. A querência tá chá. Mas calma que tem mais. Querer. Não, conhecer, né? Saber. Saber fazer e querer fazer. Que é o que eu chamo da querência. Só que ela fala muito mais bonito que eu. Eu acho que funciona super também. Então, conhecimento, habilidade e atitude. Mas quando a gente pensa, né, que a cultura é, digamos que o fio condutor disso tudo, de tudo. A cultura, ela é o que vai conduzir tudo dentro da organização, né? Então... Tem muitas empresas que criam um monte de política, que criam um monte de normas, de regras. Quanto mais regras as empresas criam, significa que menos cultura clara elas têm. Opa! Porque quando eu não tenho... segue naturalmente. Exato. Precisa da regra. Precisa da regra. Perfeito. Então, se eu tenho uma cultura clara, onde todo mundo sabe... Que língua a gente fala nesse lugar? Sim. Né? Quais são os nossos rituais, né? As nossas práticas? Como que eu devo me comportar aqui dentro? Como é bom, inclusive, né? E tudo isso, obviamente, baseado em valores humanos, que tem que ser. Sim. Né? Porque também não adianta ser algo que vai desrespeitar as pessoas. Tudo precisa ser baseado em valores humanos. As coisas fluem. O trabalho flui. Né? Agora, quando a cultura não é clara, eu preciso ficar criando regra, política, manual, código. E por aí vai. Só que, e por quê? Porque eu preciso controlar as pessoas. Tipo, um exemplo prático seria a família. Tipo assim, eu sou casado com ela, né? A minha esposa e minha sócia no trabalho e na vida. Nós temos 2 filhas. Se eu coloco uma regra na minha casa que é, ninguém aqui, sei lá, pode botar a mesa do café e tomar café sozinho. Tem que esperar todo mundo sentar na mesa. Bota essa regra. Regra. É o que você falou, a regra, que se tiver muitas regras, a cultura não tá clara. Agora vamos dizer que eu não tenho esta regra escrita. Só que sempre elas me vêm chegando, arrumando a mesa, esperando todo mundo sentar, e aí elas percebem que lá em casa todo mundo se senta à mesa para comer o café da manhã. Isso é mais poderoso do que pôr a regra, é isso que você tá falando? Muito mais poderoso. Obrigada, isso mesmo. Exatamente isso. É mais poderoso, é mais eficaz. Por exemplo... Mas na empresa é tão difícil fazer isso. Porque a cultura, de novo, ela não é do RH, né? É o dono, né? É do dono. É do pai na família, que, na verdade, até quando eu exemplo nosso aqui, a pai e a mãe não deram esse exemplo, né? Entendi. A gente até costuma, quando você vai criar uma empresa, dificilmente, infelizmente, eles pensam como cultura como base. Isso. Então, eles querem construir pelo telhado e não pela base. Como que se sustenta, né? Uma hora vai ruir. Vai. A empresa, eu chamo isso do triângulo do sucesso organizacional, sabe? Então, a gente tem 3 pilares, basicamente, né? Assim, 3
lados, né, do triângulo. Então, a gente tem a estratégia, a estrutura e a cultura. Estratégia, estrutura e cultura. A cultura é a base do triângulo, né? Então, aqui eu tenho estratégia, aqui eu tenho estrutura e eu tenho a cultura. A cultura é a que mantém. Então, vamos pensar o seguinte, o Google, há muitos anos atrás, ficou muito famoso porque desenvolveu uma estrutura fantástica de trabalho, né? Paredes coloridas, o jeito puffs, Google, né? O jeito Google, exatamente. Só que ninguém buscou, de fato, entender por que o Google chegou naquela estrutura, sabe? Aí, o que as empresas começaram a fazer? Copiar a estrutura física. Coloca um videogame, bota a piscina de bolinha. Exatamente, vamos colocar umas paredes coloridas, uns Todo mundo vende chinelo. Ping-pong, não precisa, o dress code, né? O código lá de vestimenta no Google, é muito legal, inclusive, né? Venha vestido, só isso. Sim. O dress code, eu acho o máximo isso, sabe? Então, do seu jeito, venha né? do seu jeito, né? Então, cadê as regras, entende? Não precisa, né? Dessa quantidade enorme de regras. Você falou, a cultura tá tão impregnada que... Se o cara chegar fora da cultura, ele mesmo vai embora, né? Ele mesmo vai embora. E é bom pra empresa isso, sabe? Pra pessoa é bom, pra empresa... Encaixou. Não se encaixou. Você não perde seu tempo, a gente não perde o nosso, sabe? E eu fiquei curioso do V. Então, chave, né? V de valores. E E de entorno, ambiente. Perfeito, né? Porque assim... Eu posso ter conhecimento, habilidade e atitude, mas os meus valores são valores que se conectam com os valores desse negócio? Né? Às vezes não vai conectar e tá tudo bem. E tá tudo importante reconhecer isso. Exato. Entender quais são os nossos valores. Exato. Né? E a empresa é importante ter valores claros para atrair, aí a gente fala de atração, né? De talentos, para atrair as pessoas certas. Porque, de novo, a maioria das pessoas são contratadas pelo conhecimento técnico. É só o C da chave. Só o C, né? E aí, quando eu contrato só pelo conhecimento técnico, eu não sei o que realmente faz aquela pessoa ficar. Eu costumo dizer que a gente repetir, né? Tem aí... A parte técnica, ela é importante porque ela é uma primeira triagem. Mas não tem como descartar a parte comportamental. Elas são conectadas. Ela não deveria ser o ponto de corte para você escolher entre A e B. Eu acho que a parte técnica, ela valida que A e B estão aptos para trabalhar na minha empresa. Sim. Por exemplo, tem um e-commerce e eu estou contratando um analista de tráfego pago. Então, ele tem que saber tráfego pago. Não adianta ele ter todas as habilidades, não tem o C. Ele tem que ter o C, senão não adianta. Por isso que o C é a primeira palavra, a primeira letra da chave, né? Então, o C, o conhecimento de tráfego pago, vai dizer para mim que A, B e C estão aptos e D não está. Então, D já foi descartado. Mas D tinha uma cultura extraordinária. Você tem tempo para treinar o D para que ele aprenda? Não tem o tempo. Então, neste momento, você vai primeiro trazer a triagem de habilidades técnicas. Entrou a hard skill, passou. Agora, o ponto para escolher entre eles não pode ser habilidades técnicas. Não pode. Eu penso dessa maneira. Sim. Eu acho que é o melhor cenário para se contratar. Isso depende muito, inclusive, da posição, né? Porque se é um líder, eu acho que a gente tem que inverter. Mas aí você né? mas é porque o C dele é esse. É o quanto ele é bom em gerir pessoas e tudo mais. Exatamente. Se ele adapta a cultura, se ele é evangelista de cultura ou não. Tem todo esse cenário aí, né? Agora, quando eu tô falando de profissionais que precisam operacionalizar algo, a gente precisa, obviamente, né, do conhecimento técnico, sem dúvida, né? Mas a gente não pode deixar de lado a questão comportamental. Agora, eu queria a sua opinião sobre um assunto. Como a gente tem falado aí de currículo, parte técnica. E às vezes eu me deparo com esse mini currículo, né? O resumo ali, onde a pessoa coloca, eu sou proativo, eu sei trabalhar em equipe. Isso chama a atenção do recrutador? Eu tenho uma opinião. Sendo que, será que... E tem o algoritmo da rede. O que você pensa? É melhor escrever aí o tempo que você trabalha na área, quais são as áreas, ou realmente escrever só habilidades comportamentais? Pois é. Se for genérica ainda, sou feliz. Pô. Se você fosse triste, você escreve, sou triste? Então, se você não é uma pessoa entusiasmada pontual, e proativa, você não vai pôr perfeccionista. Perfeccionista. Engraçado. Perfeccionista, né? Vai como defeito, né? Pois é esquisito isso. Na verdade, eu acho que não. Acho que a gente não deve colocar isso no currículo.
Não mesmo. Porque... porque são... Não precisa nesse momento. Não é pra esse momento. Perfeito. É isso, gente. Não é pra esse momento. Não é pra esse momento. E assim... Se eu preciso dizer que eu sou... Será que é? Será que eu sou mesmo? Eu também. Essa foi uma dica boa, hein? Porque assim, quando, por exemplo, eu trabalhava com recrutamento e seleção, eu sempre adorei dinâmica de grupo, sabe assim? Adorava, a tia da né? dinâmica. Show sua parceira aí, ó. Aqui é a tia da dinâmica, que a gente brinca com ela lá. Amava. A tia da dinâmica. Tô até me controlando, porque o pessoal fica me, sabe? A pessoa na nossa comunidade de fé, ela fala, ó, a tia da dinâmica chegou. Sou até mais controlada. Eu amava também. Sim. E aí, eu lembro que... a gente fazia as etapas do processo, né? E quando já mais pro final do processo, a gente fazia as atividades em grupo, né? Para entender o quê? As características comportamentais. Isso, então, aí sim é o momento. Isso, né? Na conversa também você começa a perceber. Não é lendo a frase do Minibio que você vai determinar isso. Na Minibio é técnico mesmo. Eu falo assim, a gente nunca vai pôr o contrário, você concorda, Venus? Porque assim, ó, eu não vou dar um tiro no meu próprio pé, né? Eu não sou pontual e não sou, sei lá, perfeccionista. Eu não vou colocar lá assim, sou uma pessoa que não liga para a perfeição das coisas e também não ligo para chegar no horário. Exato. Eu não vou colocar isso. Não. Então, quando eu coloco o lado positivo disso, é o que eu falo do fator higiênico. Você tá colocando assim, eu tomo banho e me arrumo. Quem não, né? Então, você tá gastando o tempo de um recrutador que vai olhar 50 currículos e mais o seu pra ele ler uma coisa genérica. Tipo, não faz isso, cara. E você sabe que... vocês já devem ter falado disso aqui, mas eu vou só repetir, né? Um bom recrutador analisa um currículo em segundos. Em segundos. Né? É interessante, não é? É interessante, não é? É interessante, não é? E eu lembro, quando eu trabalhava na Manpower, gente, era uma loucura. A gente ainda recebia currículo físico, impresso. Né? Impresso. Então, eu trabalhava na Regional Campinas, que era uma das regionais mais movimentadas do Brasil, assim, sabe? A gente recebia 2.000 currículos por dia. Nossa. 2.000? Por dia. E a gente não tinha de colocar aquela quantidade de currículo. Então, a gente tinha que ser muito rápida para fazer triagem. Foto, né? Clique. Então a gente ficava muito boa. E, de fato, assim, a minha equipe era muito boa. Eu comecei fazendo isso e depois eu, né, tive a minha própria equipe. E elas eram muito boas em fazer isso, sabe? Então, são segundos. Agora, se o candidato não coloca... Aí tem outra, né? Aqueles currículos cheios de coisa, né? Assim, cheios de... Vai no básico, bem feito, né? Que não tem erro. Para o recrutador é mais fácil. É mais fácil, exatamente. Né? Aí coloca o negócio aqui desse lado, aí você fica assim, oh, meu Deus, pra onde que eu olho? O layout super diferentão, né? É porque eu falo assim, ó, o McFish saiu do McDonald's porque ele atrapalhava os 400 Big Macs para um McFish que saía, segundo o João Branco. E aí... eu fico pensando, um currículo que tem a foto do lado direito, todos são do lado esquerdo. Aí você coloca o seu do lado direito e embaixo, e ainda faz um negócio em cima super diferentão. Colorido. Eu vou chamar a atenção. Na verdade, você acabou de virar um McFish. Ele vai pular você, porque ele tá criando um padrão de visualização rápido, e aí você chegou e mudou tudo pra ele. Então ele te joga de lado e vai pra próxima. Pensa assim, como que eu facilito a vida do recrutador? Pra ele me enxergar. É isso. Né? Como que eu faço? É como uma marca, né? Como que eu facilito a vida do meu cliente para ele me enxergar? Graças a Deus que vocês estão na Econlobers, viu? Porque o que a gente fez aqui? A gente colocou um padrão de resposta. A gente colocou um padrão de perguntas e respostas. O candidato não consegue responder diferente do outro. Perfeito. É tudo padronizado. Então o RH, o recrutador, quando ele entra na Econlobers, ele entra... A foto vai estar sempre no mesmo lugar, a descrição vai estar sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo tamanho. Isso. Um vídeo vai estar aqui, o vídeo dele tá lá para assistir. O que diferencia ele é o vídeo. O diferencial dele é o vídeo. Fale bem, tem uma boa oratória, que a gente acabou de fazer uma gravação sobre isso. Bastante. Esse é o ponto. Agora, o restante é igual. Assim, é arrastar e soltar coisas para ficar tudo padronizado. Isso facilita muito pro recrutador. Facilita, Então, eu seguir este padrão é bom para todo mundo. É bom pro profissional que tá buscando, né, o trabalho, e é bom pro recrutador que tá fazendo o recrutamento. Porque pensa, se coloca no lugar dessa pessoa, né? Quantos, sei lá, centenas, milhares de currículos essa pessoa tem que analisar, e realmente é em questão de segundos que a gente faz isso. E quando a gente fala né, do LinkedIn, do algoritmo da rede, de qualquer... são as palavras-chave. A pessoa, dificilmente o recrutador vai colocar lá, proativo. Não coloca. Não tem nem porquê fazer isso. Já come esse proativo. Então, aí sim, né? Nesse caso, se fosse um motivo de busca, porque a proatividade a gente vai ver conforme a conversa, né? O momento nessa dinâmica, segunda etapa. Na dinâmica. Então, tem outras etapas para que isso seja verificado, né? Porque uma boa entrevista baseada em competências já resolve isso. Isso. Né? Então,
eu entendo que o profissional, ele também precisa entender o que é uma entrevista por competência, né? Porque ele também precisa mostrar dentro da entrevista quais são as competências dele, Exato. né? Então, Qual o melhor jeito de mostrar isso, da sua experiência? É o como, sabe? Que, É o Pablo Marçal, tá certo então? É o como, tarará, tarará, tarará. Eu vou me abster. Só pra gerar um corte. Só pra gerar um corte. Vou me abster disso, mas o como é muito importante, sabe? A gente precisa dizer como a gente faz aquilo que a gente faz. Né? E às vezes o profissional, ele sabe como fazer, mas ele não sabe como falar. Então, a gente teve o episódio anterior que falamos sobre isso. Mesmo? Então, assim, O tema foi oratória e voz. Isso. Como postar voz, como falar, como não impostar, como escrever, como, enfim. Que às vezes nessas entrevistas, você pergunta, como você trabalhava em equipe? Aí a pessoa, bem. Aí mata o recrutador. Não, meu bem, não é isso. Mas que dicas que você daria, assim, pra pessoa saber como falar, então? Nossa, eu vou lembrar... Nossa, agora eu vou ter que buscar lá no fundo do baú da minha carreira, mas eu acabei de me lembrar da técnica STAR, se eu não me engano. Não, CAR. CAR. É CAR, não é? Nossa, será que eu vou lembrar agora? Não, vamos... A gente pesquisa aqui agora, se for o caso. Mas era assim que eu orientava, inclusive, sabe? Mas a pessoa, ela precisa de falar o contexto. O contexto, C é de contexto. Gente, métodos... O A é de ação. Contexto, ação e resultado. E resultado, exatamente. Nossa, a memória é muito tá boa. vendo? Nossa, isso é antigo na minha vida, tá? Muito legal. Contexto, ação e resultado. Então, eu preciso dizer, tá? Então, quando o recrutador me pergunta, mas isso é pra vida, gente. É pra vida. É pra vida, sabe? Contexto, ação e resultado. Quando eu tô conversando com um líder, eu sempre falo isso também pro RH, sabe? Você tá conversando com um líder, contexto, ação e resultado. Né? Então, você precisa dar o contexto e tudo de forma muito breve, né? Assertiva. Então, me descreve uma situação de como você trabalhava em equipe. Né? Traz para mim uma situação de como era quando você, né, numa empresa, que você entendia que você tinha um bom trabalho em equipe. E aí você pediu contexto para ele. Eu pedi, né? Então, aí a pessoa vai me dizer, olha, quando eu trabalhava, né, uma situação que eu trabalhei bem em equipe, foi quando eu estava na empresa tal, na época tal, no departamento tal, pronto, eu dei contexto, né? E aí, a gente teve, né, lá uma situação X. Black Friday, boa. Ou loucura, né? Tipo, loucura. Agora, novembro. Que agora começa em outubro, inclusive. Já começou, né? Tem um monte de gente fazendo já. Impressionante. Então, a gente tem lá o contexto, que é a situação, por exemplo, da Black Friday. Então, me dá uma situação aí de um trabalho em equipe que, né, você estava com muita tarefa, a equipe com muita tarefa, né? Como que vocês resolveram essa situação? Sei lá. Você pode pedir uma situação específica, né? Então, eu estava trabalhando numa determinada empresa, assim, de varejo, e-commerce, né? E aí, a gente explodiu de pedido. A gente tinha poucas pessoas, né? Enfim, a gente precisou... E aí, o que você fez, né? Então, aí eu vou para a atitude, né? Qual foi a ação que eu tomei? Que é a ação do cara. Você falou o C, agora tô falando do A. Boa. Agora eu vou falar do A. Eu entendi que a equipe estava, por exemplo, sei lá, muito atarefada, todo mundo muito nervoso. E eu achei melhor parar todo mundo. Gente, eu tô falando de uma situação minha. Sim. Achei melhor parar todo mundo. Falei, gente, não, vamos conversar? Vamos nos organizar aqui? Porque, a gente sabe que tem um monte de coisa para fazer, mas se a gente ficar nesse alvoroço, vai ser pior. Sim. Né? Então, como é que a gente pode conversar aqui, se organizar? Vírus, que eu pensei nisso. Eu pensei naquilo. Boa! E aí, qual foi o resultado dessa ação? A gente conseguiu se organizar, a gente conseguiu otimizar o tempo e nosso resultado foi X, Y, Z. Pronto. CAR. Completinho. Teve contexto, teve ação e mostrou o resultado. Exato. Simples. Gente, que dica maravilhosa pra você que tá fazendo entrevista online. E se pro online serve também do mesmo jeito. Não muda nada. Vai explicar do mesmo jeito. Sim, acho que pra toda pergunta que ele receber, ele pensar. Deixa eu entregar aqui então o contexto, a minha ação e o resultado que eu obtive. Exato. Isso é uma dica valiosíssima. Não, porque, infelizmente, eu acho que... Eu não sei te dizer o que está acontecendo. Mas acho que as pessoas precisam pensar, se planejar, inclusive, obviamente, para fazer uma entrevista. Sim. Se você quer entrar em um lugar, em uma empresa, dê o seu máximo e começa na entrevista. Exato. Então, e é perceptível. Então,
o sonho de toda empresa é ter o engajado. É ter alguém dentro desses 24%. Com certeza. Eu consigo identificar tudo isso na entrevista. Então, se a pessoa se preparou, a forma como ela se comunicou. Então, como ele preencheu lá o nosso cadastro. O quanto ela se dedicou a entender um pouquinho do site institucional da empresa, né? Sobre a empresa. Gente, eu até falo, de novo, eu aqui, vou repetir inúmeras vezes. Primeira pergunta que geralmente os recrutadores fazem, você já conhecia? Pois é. Apesar da gente recrutar para outras empresas, né? Indicar, na verdade, para outras empresas, eu quero saber se... Tá, foi a Econ Lovers que te chamou. Você conhece a Econ Lovers? Exato. O que a Econ Lovers faz, né? O que você entendeu? É uma das primeiras perguntas, isso, ó. Você sabe que na Manpower eu fazia isso também, né? Quando chegava o candidato lá, eu perguntava, né? Tipo, Sim. 1900 e bolinha, eu perguntava, né? Porque assim, será que essa pessoa tá realmente interessada? Porque às vezes ela está interessada, mas ela precisa demonstrar. Porque mais importante do que você ser é você mostrar que você é. Isso, colocar pra fora. Né? Então... Ela fala isso pra mim. Você fica falando que me ama, eu quero que você mostre que você me ama. Ficar falando, não adianta. Claro. Minha linguagem de amor não é palavra. Aí eu vou lá lavar uma louça, dá tudo certo. Atos de serviço, Atos de serviço, pra mim, é número 1, também. Inclusive. Mas, e aí, a cultura é importante, né, pra isso também, porque você pode, no momento em que você entende qual é a cultura daquela empresa, você também já sabe, eu vou me aplicar pra essa vaga ou não? Sim. Eu vou perder meu tempo? Não. Né? Porque... Isso é muito legal, porque é o NET, né? Não é só a empresa. Não, o candidato também tem que dar NET. Sim, é uma escolha Eu acho que isso já foi muito tempo lá atrás, assim, acho que na Revolução Industrial, todo esse contexto, não tinha muita alternativa. A empresa precisava me querer e eu tinha que querer. Hoje não, hoje eu tenho opções. Eu posso falar assim, não tô afim. A pessoa fala, mas você tá falando isso porque você não tá vendo a dificuldade de arrumar emprego. Eu te desafio agora, entra no LinkedIn, escreve e-commerce sem hífen, você vai achar, acho que umas 6 mil vagas. Aí depois você procura e-commerce com hífen e você vai achar mais umas 4 mil. Se você pegar as intercessórias, vai dar pelo menos aí umas 7 mil vagas de e-commerce abertas. Uau. E eu falo pra você, aqui na Econ Lovers, a gente tem algumas vagas abertas. E mesmo tendo talentos filtrados, com nível avançado de filtro, com o formigueiro inteiro, a gente conversa com candidatos e quando a gente fala com eles, a gente entende que não é o problema da vaga. Não, e às vezes, é o problema da seleção. E às vezes acontece do candidato, e assim, eu sou muito criteriosa de fazer todas as perguntas. A localidade é em tal lugar, é presencial, tudo bem? Não, tudo bem. Aí no dia que eu marco para ir no cliente, não aparece. Pois é. Acontece. Ainda acontece, porque na nossa época acontecia, né? Lá atrás. Acontecia de você chamar 10 e aparecerem 3. Isso acontecia. Pois continua. Continua, eu sei. Por quê? Meu Deus, me ajuda. Ajudam. Acho que você trouxe um ótimo ponto da Revolução Industrial, né? O que mudou de lá pra cá, sabe? Claro que muita coisa, né? Mas hoje as pessoas, elas não trabalham mais pela sobrevivência, né? Isso mudou muito, assim, né? A gente trabalha por significado, por sentido, né? Isso faz sentido pra mim? Então, tem muita gente que tá no piloto automático, né? Porque ainda acha que o trabalho ele é só uma questão de sobrevivência, de pagar boleto, né? Que tem muita gente que fala isso. Mas mais do que isso, o trabalho precisa ser algo onde você constrói a sua dignidade. Né? Onde você se sente útil para servir outras pessoas, sabe? Para fazer a diferença na vida de alguém. Porque o trabalho, ele tem essa função. Ele é o servir. É o seu servir no mundo, né? Então, se isso não tem sentido para você... Se você tá querendo entrar numa empresa só porque, como eu já fiz, só por causa de uma marca, né? Da marca daquela empresa, não é o que vai fazer você ficar. Sim. Né? Enquanto que se você entende qual é o significado daquele trabalho para você, né? Qual é o propósito desse trabalho para você, né? E o quanto isso se conecta com aquela empresa, você não falta no processo seletivo, né? Você se engaja naquele trabalho, né? Você tem bons resultados, você cresce na sua carreira. Então, é uma coisa que vai puxando a outra, né? É mais sobre o eu do que sobre eles. Sempre é sobre mim mesmo. É sobre eu querer mesmo, né? Sim, com certeza. É claro que a gente não pode... No chave você colocou já. Que é valores e entorno. Isso tá claro pra mim que não adianta também. Eu queria ficar num local que não... Mas uma vez que esse local me proporciona... Pelo menos uma abertura para que eu tenha alguma conexão, aí agora o chá é só comigo. Com certeza. Certo? As 3 primeiras letras você tá falando sobre mim, o quarto também, que é o valor. O entorno é a última parte, que é você entender o contexto. Cultura. Seria isso.
E aí, mas valores também, né? Tanto valor quanto entorno. Porque acho que o valor é o match ali, né? Tá. Exatamente, né? É o match do tipo assim, esses valores se conectam e esse ambiente é o ambiente que eu quero pra mim. Os 3 dependem de mim e os últimos 2 ali, que é o entorno e o valor, eu preciso ter uma conexão. Exato. Né? E aí você ajuda as empresas a descobrir o que é essa conexão, a construir conexões, a de fato gerar valor. A dar match com as pessoas certas. E principalmente, né, a liderança entender, porque acho que o que eu mais faço né, apoiar os líderes na compreensão de que aquilo que eles fazem é o que as pessoas vão repetir. Perfeito. Isso é muito legal. Eles modelam a cultura. Você treina os donos. Sim. Ou a alta liderança, que às vezes não são, no meu caso, não são os donos, né? Exatamente, né? Mas são os líderes, né? Que a gente chama de C-level, assim, né? Sim. Então, esses líderes, eles precisam entender que, mesmo que eu tenha lá uma lista de valores muito bonitos, né? Muito bonita escrita na parede, não importa. O que importa é aquilo que eles fazem no dia a dia. É como eles dão feedback, é como eles escutam as pessoas, é como eles apoiam as pessoas, como eles reconhecem, né? Como eles chamam a atenção quando é necessário, porque isso também é necessário, mas como eu faço isso? Entende? E aí é que entra o seu papel. É ensinar ele a fazer. Exato. E você não acha que tá muito esquizofrênico? Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que tem muita gente muito bem sucedida, porque se não fossem bem sucedidos, não estariam fazendo. Obviamente, eu separo entre dois tipos de produtores de conteúdo hoje na internet, né? Que, quando a gente fala produtor de conteúdo, na hora vem o quê? O infoprodutor ou o influencer. Ou o GC que seja. Mas não tô falando sobre isso. Todos nós produzimos conteúdo. Seja pra nossa família, pros nossos amigos pessoais. Se você está na internet, em alguma rede social, você produz conteúdo. Seja uma foto que você tirou do seu cachorro, você produziu um conteúdo. Então, eu acho que eu separo em 2 formas de ter produção de conteúdo. O produtor de conteúdo, que ele tem resultados e ele pode te mostrar resultados a partir de coisas que ele executou, que ele pode falar por aquilo, ou seja, experiências próprias, com erros e acertos, ele te entrega aquilo. Ou seja, ele trilhou um caminho, ele pode te levar por aquele caminho que ele andou. Sim. E você tem um outro produtor de conteúdo que a única nota fiscal que ele emitiu até hoje foi da venda do curso que ele tem. Entende o contexto? Entendo. Porque o cara vende um curso de como ficar rico. Aí eu falo assim, ó, você já emitiu nota fiscal que não foi deste curso? Não, então não quero. Não faz sentido. Nenhum. Porque o que te deixou rico foi vender um curso de como ficar rico. Então não faz sentido. Agora, se você já ficou rico com outros negócios e agora você tem um curso de como ficar rico com negócios, você já emitiu notas fiscais que te deixaram ricos por outro processo. E aí, quando eu falo da esquizofrenia, voltando, tem muito guru e tem muita gente boa na internet e tem muito guru ruim também. Aí eu pego lá um Thales Gomes, que vendeu empresas por bilhões de dólares e reais, formatou novas empresas, criou novas empresas. Aí esse cara tem uma linguagem agressiva, incisiva, de um empresário de sucesso que trabalha 14 horas por dia. Mas na mesma rede social tem ali um Rony da Reserva, que é um pouco mais rebelde no marketing, mas é um cara mais tranquilo, que fala na paz, que também tem a reserva lá entregue por seus milhões. E aí do outro lado eu tenho lá um Richard Stead da Aramis, que é um cara que é super low profile, mas quando ele aparece ele fala muito bem e tal. Então eu tenho um contexto totalmente diferente. E os 3 estão arrotando cultura no Instagram. Aí eu sou um e-commerce pequeno e eu gostei muito do Thales, quero fazer a cultura dele na minha empresa. Aí não existe isso. Não é esquizofrênico isso? Não, e não existe isso, porque assim... ótimo ponto, obrigada. Adoro essas perguntas que, né? Sim. Aquela coisa, né? Eu tô quicando a bola pra você chutar. Exatamente, chuta agora. Mas eu acho muito esquizofrênico. É muito esquizofrênico. Muita loucura. Cultura você não copia. Não dá. Eita, corte maravilhoso. Cultura não se copia. Cultura não se copia, entende? A cultura é do dono. Eu não sou o Thales, graças a Deus. Tipo assim, né? Graças a Deus, porque tipo, eu não tenho nada a ver com eles. Meus valores são completamente diferentes. Sim, você é uma mulher CEO. Piadinha. Boa. Foi uma piadinha, não aguentei. Eu gosto do Thales, mas é uma piadinha. Mas cada um do seu jeito, né? E assim, existem pessoas que se conectam com aquela cultura. E ok, entende? Existem pessoas que se conectam com a cultura da reserva. E ok também, da Aramis, e ok também, entende? Mas a cultura é deles, percebe? São 3 caras que eu acho distintos. E eles são excepcionais no que fazem. São super de sucesso. E os 3 arrotam a cultura na internet. Pois é. Então o tempo eu tô falando que eles acham, como eles pensam, como eles agem. E aí eu falo, cara, eu quero ser esse cara. Mas não dá pra ser esse cara. Perfeito. Olha só o que você falou. Eles estão você falou, né? Eles arrotam cultura na internet e eles estão o tempo inteiro falando o que eles acham
como eles agem, como eles fazem. Entende? Só que aí ele sempre terminou assim, ó. Quer fazer como eu faço? Quer aprender isso aqui lá? O Thales principalmente vende muito curso, então ele vai fazer isso. Sim. O Daramis vai mostrar os resultados que ele tá tendo na empresa, as inovações que ele tá... Aí o Rony já é um cara de engajamento de herói, que ele tem um tom de voz de herói, né? Total. É sobre te incentivar, vai lá, você pode fazer. Tanto que a reserva, acho que é do sistema B, se eu não me engano. E ele saiu agora, né? Porque agora ele tá com agora um projeto de rebeldes que eles investem em projetos de wellness e tal. Só que ele é um cara incentivador, sempre foi esse cara, de falar assim, você consegue fazer e tal. Então, eu vejo 3 caras de sucesso, os 3 arrotam cultura, cada um de um jeitinho. E tá cheio de gente querendo ser como eles. Mas as pessoas querem fórmulas prontas. Não existe. Não é isso? Exatamente. Então, é que... É mais fácil. Tem gente que fala assim pra mim, mas cultura dá um trabalho, aspas, né? Entre aspas, né? Porque... Porque, na verdade, não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, não é fácil. Tipo assim, é tudo difícil. Escolhe o seu. Escolhe o seu difícil. Adorei essa frase. Sabe? Tudo é difícil, escolhe o seu. Escolhe o seu. O seu difícil. O seu difícil, sabe? Então, assim, vai dar trabalho? Vai dar trabalho, mas qual tipo de trabalho você quer? Você quer um trabalho que vai te dar resultado ou um trabalho que você vai ficar patinando e não vai sair do lugar? Então, quando eu digo assim, eu quero ser o Rony da reserva, você não vai ser, porque só tem um Rony, entende? E aí o Rony criou a cultura dele, a cultura é dele. E aí, a cultura da empresa dele é a dele. Eu posso me inspirar. Eu posso me inspirar. Por exemplo, a gente estava falando da cultura Google, né? A gente pode, sim, ter uma empresa com puffs, com mesas de ping-pong, mas antes disso, por que eu tenho aquelas mesas de ping-pong ali, sabe? Eles dão resultado. Por quê? Por que eu decidi que eu preciso ter um ambiente como esse na minha empresa? Antes disso, provavelmente, eu quero ter um ambiente leve, né? Eu quero que as pessoas se relacionem de forma amigável. Isso já é natural. Que elas queiram ficar na empresa. Se o dono não for leve, vai funcionar? Não. É melhor o quê? Faz o quê? Não vai. Ou não, ele pode construir uma cultura daquele jeito que ele acha que deve e ele vai conectar pessoas daquele jeito. Parecidas com ele. Ele pode colocar o ping-pong, mas se ele for um cara pesado, ninguém vai jogar. Não vai resolver. Não é, nem vai ninguém vai jogar. Ninguém vai jogar. Vai ficar a mesa lá, vai dar aranha na mesa. Querem ir embora. O que eles querem é ir embora. Não querem ficar mais tempo na empresa. Não, elas vão ficar com medo de ir ali, sabe? De fazer isso, né? Agora, também tem um ponto, né? Que é importante dizer. O dono da empresa, ele também precisa se desenvolver, né? Sim. Né? Mas eu não vou conseguir me desenvolver para ser fulano de tal, entende? Mas como que eu posso ser melhor para mim e para a minha empresa? Porque, assim, se os donos de empresa pensassem mesmo, assim, em resultado, eles pensariam nesse desenvolvimento, né? Nesse processo de desenvolvimento, começando por eles. Então, é só a gente olhar, por exemplo, para as startups que crescem muito, né? Quando a gente vê iFood mesmo, é um bom exemplo. Né? O iFood é uma empresa brasileira que, meu Deus do céu, sabe assim? Grupo Móvel, tem PKXD, iFood, um monte de coisa, né? Os caras são... E eles investiram no quê? Na cultura, entende? Eles investiram na cultura, né? Então, por que eles inovam tanto? Vamos pensar o que é inovação. Por exemplo, que o e-commerce vai na mesma linha, né? O que é inovação? A inovação não é sobre tecnologia. A inovação é sobre quantas pessoas naquele ambiente de trabalho se sentem livres para pensar em algo diferente. Um ambiente propício para inovar mesmo. Exato. Né? Então, será que eu estou construindo a cultura da minha empresa, que começa comigo, que sou a dona, né? Será que eu estou construindo um ambiente para que as pessoas sejam inovadoras? Ele pode errar, né? Tipo, tem o fail fast lá, ele erra rápido, não erra. Do erro. Será que a gente pode conversar sobre o erro? Não é só errar, falar sobre o erro. Não, a gente tem que falar. Tem gente que não gosta, tem uma ferida que não pode tocar. Exato. E aí é o erro, porque se eu não colocar remédio, como que vai sarar? Aí tem aquela... Ai, gente, minha cabeça tá sempre pipocando. Aí tem a questão do recrutamento, né? Sim. A gente quer, por exemplo, um super talento, né, na empresa, né? Sim. A gente vive buscando talentos, né? Sim. Aí a gente encontra o talento, né? Encontramos a formiguinha, né? A gente encontrou a formiguinha. A gente coloca a formiguinha no ácido. Morreu. Pode ser a formiguinha supersônica, pode ser a super formiguinha. Pode ser a super formiguinha. Se você coloca ela num ambiente ácido, ela morre, sabe? Não, já aconteceu recente, de um caso de a gente encontrar um talento, uma pessoa boa. Muito bom. Até já sei, ela tá falando assim. Muitos cases. E aí ela entrou e a primeira coisa que ela se deparou foi com uma funcionária antiga, desengajada ativa. Pois é. Ela falou, eu acho que foi não foi só desengajada ativa, foi o funcionário que já sabia que aquele funcionário seria bom o suficiente que ocuparia aquele local. E aí, lá no lugar da ameaça, eu melhor sair ela do que eu.
E aí começa aquela guerra. Aí ela... Só que qual é o problema? O funcionário que acabou de entrar, ele ainda não tem as habilidades de que a gente chama de curva de aprendado pronta. Ela ainda vai ter que aprender. Quem que vai ensinar? Aquele que tá com medo de sair. Isso. Aí, meu amigo, esquece. Nunca vai acontecer. Qual foi o resultado? Qual você acha que foi o resultado? Quem saiu? O funcionário. A pessoa que acabou de entrar. Por quê? Não tinha ainda a velocidade que a outra tinha. Impossível. Óbvio, não tem como. E a outra não vai ensinar ela nunca. Não, gente, é tanta perda, né? Não, perdeu os dois. Agora perdeu porque a gente... Ele entendeu que ter aquela ali não daria pra manter uma cultura que eles queriam. Exato. Mas aí, pensa bem, né? Que mensagem que eu dou para as outras pessoas que ficam? É isso que a gente falou. Então, isso é cultura. Ai, que bom que eu falei certo. Um beijo, cliente. Mas porque você passa a mensagem que é ela que manda, não é você que manda. Exato. Isso é cultura. É isso. Não, de novo, não é o que está escrito em nenhum lugar. É aquilo que eu faço, que eu permito, que eu aceito. Isso. Então, quando eu deixo isso acontecer, eu permito que isso aconteça, qual é a mensagem que eu estou passando para quem fica? Entende? Sim. Então, vamos pensar agora... A gente está falando muito de IA, né? Sim. Né? A IA está sendo muito mal utilizada nas empresas, né? Então, tem muita empresa achando que vai ter vai cortar custos, substituindo pessoas por inteligência artificial, né? Sinto muito, essa conta vai dar muito ruim, assim. A longo prazo vai ser assustador se isso não for corrigido na rota. Exatamente, assim, vai dar muito ruim, entende? E eu vou falar por quê, né? Quando a gente pensa em corte de custos, a gente está pensando em escassez. A gente está pensando... Porque, né, o que as empresas estão fazendo? Principalmente as grandes, né? Sim. Enfim, mas isso serve para todas, né? Que estão pensando em substituir gente por IA. Muitas estão fazendo isso, né? Quando eu substituo pessoas, né, por inteligência artificial, eu reduzo a capacidade de criação. Eu reduzo a capacidade de produtividade, de eficiência operacional. Porque uma inteligência artificial, ela vai se fazer tudo sempre do mesmo jeito. Ah, beleza, mas ela ganha inteligência, Verusca, ok. Mas ela é limitada ainda assim, sabe? Enquanto que a gente já está percebendo no mercado, são poucas empresas que ainda estão fazendo isso, mas já estão fazendo. Empresas que colocam a IA para trabalhar com as pessoas, de forma colaborativa. Elas estão contratando mais gente. É o que eu tô falando desde o início. A IA não rouba o lugar de ninguém. Não. Uma pessoa usando IA vai roubar outro lugar. Essa sim. Falo sempre, eu vou dar um exemplo prático. Eu tinha uma equipe de 8 pessoas desenvolvendo meu produto. Eu tenho 2 pessoas agora, mas eu tinha uma pessoa que fez o que 8 faziam, porque ela fazia com IA e fazia com maior produtividade. Sim. Então você tirou pessoas... Neste caso, claramente, a IA substituiu 7 pessoas, porque uma pessoa substituiu aquelas 8 que estavam lá, usando a IA ao seu favor. Agora imagina... Mas agora eu não fiquei mais produtivo? Sim. Eu não vou ter mais lucro? Exato. Aí entrou mais um. Então, daqui a pouco entra mais um, daqui a pouco entra mais um. Isso que saiba mexer. Agora imagina você com 8 pessoas que sabem trabalhar com IA. Entende? Exato. Nossa, vira um foguete. Esse é o ponto. Obviamente, a curva é um J, né? Você perde e aí você escalona depois. Teoricamente, sim. Né? Deveria ser assim em todas as empresas, né? Mas não é fácil também. Não é. Mas o que a gente está percebendo, o movimento que a gente está percebendo não é esse, entendeu? Mas só de redução de custo e não de olhar para aumento de produtividade, entende? Mas eu acho que a gente tá vivendo realmente essa esquizofrenia e uma questão, falta de equilíbrio mesmo, né? Muita. Falta de equilíbrio. Inclusive, até pegando de novo o gancho do Google, as empresas, elas querem ser iguais, mas elas não oferecem as mesmas coisas. Então, por exemplo, a gente lida muito com o presencial e lida muito com o home office, né? Então, no caso do e-commerce, a maioria quer, no mínimo, um híbrido. Aí a pessoa justifica pra mim, não, mas o Google voltou. Vou te dar o Google aqui agora. Olha o tamanho do Google. O Google. Gente. Você oferece o mesmo salário. Não, mas o Google voltou. Os benefícios, etc. 4 cozinheiros que ficam numa cozinha lá, que tem 4 cozinhas do mundo diferente. Então, vamos pro Google, vamos pro Mercado Livre. Sim. Mercado Livre tá lá com Melicidade, que tem um galpão pra trabalho e outro galpão só de recursos humanos. Não sei se você já foi lá, mas é um ótimo tour pra você fazer. É mesmo. Eles têm um galpão lá que tem 4 cozinheiros. Cada um faz uma cozinha diferente. O cara quer comer lanche, quer comer comida brasileira. Aí tem uma manicure dentro do negócio. O Banco Santander tá lá dentro pra te atender. Sim. Quero deitar no puff, não trabalhar agora. Minha cabeça está cheia, vamos parar. Pô, aí você vai comparar com esses caras que tem um ônibus corporativo que te busca na porta da tua casa? Ainda não, né? Não dá pra comparar. Exato. Mas o que eu tenho visto, né, é que as empresas...
Eles falam, não posso abrir mão do presencial. E a minha teoria é porque não tem uma cultura forte. Então, ela quer controlar os funcionários porque não tem uma cultura forte. É que a questão tem que seguir as regras. Mas às vezes ela também não sabe, você não acha? Que às vezes ela também não sabe. Também não, então. Tipo assim, ela não tem as ferramentas. Eu chego num empresário hoje, o usuário é tecnológico. O empresário, ele quer, é óbvio, o resultado. Então, ele tá ali com a cabeça... É considerado tecnológico. Então, assim, às vezes eu penso assim, o cara chega lá e fala assim, eu pergunto pra ele, você gerencia como os seus funcionários internos? Tô falando dos presenciais. Aí ele fala assim, não, eu vou lá e pergunto o que ele tá fazendo, eu fico atrás dele lá, eu olho, eu tenho câmeras em todo... Padrão chinês, né? Tenho 50 câmeras por computador e tal. Beleza, eu entendi. Esses dias, inclusive, eu vi o cara que é o fundador lá da Smart Fit, se eu não me engano, esqueci o nome dele agora. E ele é bem agressivo nas falas, porque é o posicionamento desse personagem que ele criou. Ele consegue muito engajamento. Igual o Ricardo Eletro grita, igual o maluco, esse cara é mais firme, né? E ele tem muito resultado nas empresas que ele faz. Ele faz muito turnarounds em empresas. Ele pega as empresas e, de fato, faz uma virada histórica. É muito legal o trabalho dele. É mesmo. Eu não gosto da maneira com que ele posiciona, porque não é o meu tipo de tom de voz. Mas o que ele faz? Ele fala assim, tem que ter câmera na empresa mesmo. Bota a câmera lá atrás do cara, o cara não fez errado, manda embora, acabou. A câmera é teu funcionário. Tipo, é o jeito que ele trabalha. Aí você vai pra um outro tipo de trabalho, tipo Simon Sinek, que eu admiro muito. O Adam Grant, são outros caras que, pra mim, são os melhores gestores de pessoas do mundo. E esses caras falam totalmente diferente. E são dois caras de alta performance, que entregam um resultado enorme. E é por isso que eu falo que é muito difícil travar uma guerra, falar não pode pôr câmera. Mas aí quando eu falo do Trello, por exemplo, se eu falo pra esse cara, que é o cara da câmera e tal, como é que você gerencia o seu funcionário? Minha câmera tá lá, eu sei o que esse cara tá fazendo, olha o resultado, eu tenho os números, eu tenho isso. Aí eu vou no cara que começou a e-commerce agora, esse cara nem sabe o que é Trello. Não sabe. Aí eu falo pra ele, você faz o Kanban com os teus funcionários? Você tem lá um antes e depois? O cara, esse cara vai colocar home office como? Eu entendo. Não tem como ele pôr. Ele quer pôr, mas não sabe pôr, não. Então, precisa começar talvez pelo presencial mesmo. Ele não sabe gerenciar as tarefas de quem tá na frente dele. Você imagina do cara que tá longe. Aí ele fica com medo do cara não fazer e não Mas ele precisa entender que não é olhar para a pessoa que vai fazer com que ela faça, entendeu? Não, isso com certeza. É tipo assim, não é já estruturar a cultura isso com certeza. dela. Mas olhando, ele não tá sabendo, você imagina quando ele não tá olhando. Sim. Não, eu entendo, mas a insegurança é muito mais da pessoa, né? Não é só dele. É só dele, Essa sabe? cultura vem do dono. Você falou, adorei isso aí. Não, e até assim, eu acho que precisa... Vou procurar um número aqui. As pessoas hoje, então, não trabalham mais se não tiver essa... Conexão. Só que as empresas precisam entender isso. Eu acho que esse cenário ainda não tá se encontrando. Mas tá esquizofrênico não mesmo. Não tá. Porque assim, aí a pessoa não quer trabalhar porque não gerou conexão. Mas aí eu também não... Eu quero... Tem um monte de atribuições, mas não te remunero por isso. É confuso, né? Bastante. Então... Mas você sabe que mesmo nessas empresas onde a alta produtividade parece que acontece, eu queria muito saber os indicadores, por exemplo, de adoecimento. Sim. Sabe? Porque assim, humanamente falando... É impossível alguém ficar por muito tempo num ambiente como esse sendo produtivo. Não tem como. É Faz impossível, sentido, entende? Então, assim, talvez a gente está olhando... Eles estão mostrando, né, só os resultados financeiros, mas eu gostaria de saber qual é o custo, né, de plano de saúde, sabe? Assim, qual é a rotatividade, né? O indicador de rotatividade, de adoecimento, os números vão falar mais alto, né? Entende? Porque, beleza, eu trabalhei numa empresa... numa multinacional aí, nessa que eu tive o burnout, o diretor de RH, ele tinha um orçamento de não sei quantos milhões ano para passivo trabalhista. Já trabalhei em empresa assim, não, né? Já que até preferia que entrasse na justiça. Eu também já sei como é. Entende? Então, tipo assim, não, deixa as coisas como estão, né? Mas a gente tem que... Pago na justiça. A gente deixa, tem que também a margem de lucro real do cara comporta esse orçamento. Exatamente. Como que isso é divertido, né? Só que ele poderia... assim, lucrar muito mais, entende? Se isso fosse corrigido, né? Se essa cultura fosse corrigida, sabe? Faz total sentido. Usar esse budget para correção, para correção, para o desenvolvimento, sabe? Dessa cultura, no desenvolvimento da liderança, né? Então, por exemplo, muita gente fala do Google, mas o quanto o Google investe em desenvolvimento de líderes é uma coisa absurda, sabe? Sim, eu conheci o Simon Sinek por conta dos trabalhos do Google, o Golden Circle, né? Da Apple lá. Ele ia pro Google fazer todas essas palestras, tudo aí, é um negócio animal, né? Exato. Eu tava procurando um número pra falar pra vocês, porque eu acho que o home office atrapalha tudo isso, porque as empresas não estão preparadas, os funcionários querem demais. Eu vou dar um número pra vocês, ó. Eu tô pegando aqui um filtro
E eu tenho 4.210 pessoas aqui nesse filtro, tá? 4.210 profissionais que trabalham com e-commerce. Eu peguei esse filtro agora aqui. E aí eu vou colocar aqui agora em tempo real para vocês quem quer trabalhar presencial e que marcou essa opção para nós aqui. 150. De 4.000. Só querem presencial. Fala assim, ó, para mim presencial é o mais importante. 150. Assim, a gente tá... Os outros estão disponíveis para os dois modelos. Sim, o híbrido. Eu vou colocar agora só home office para ver o que acontece. Aí eu vou tirar o presencial, eu não quero o híbrido, eu quero só o bendito do home office. A cultura de trabalho mudou. Mudou, né? Só que as empresas precisam 3 vezes de mais. adaptação de ambos os lados. Aí o restante é híbrido. Ele aceita qualquer um. Quero trabalhar, Sim. né? Que é a grande maioria. Mas eu pensar que o home office hoje, como exclusividade, não aceita uma vaga, se ela não for home office, eu tenho 3 vezes mais pessoas numa amostragem considerável. E eu tenho quase certeza que a maioria é mulher. Se você aplicar esse filtro, aí a maioria é mulher. Certeza. A gente não coloca filtro de... A gente não coloca filtro de eu sei, gênero e sexo mas é mulher. Pra eliminar isso, mas... Sim. Não, mas isso é um dado importante, sabe? Por quê? Eu vou até olhar isso aqui, eu consigo olhar por foto, isso é nome. importante porque... Isso é um dado importante. Pelo menos pra olhar do ponto de vista de geral, diversidade, né? Isso. Sim, sabe assim? A gente tá vivendo um momento, principalmente por causa no pós-pandemia, as mulheres entenderam que elas podiam ficar em casa cuidando dos filhos enquanto, né, trabalham também. Sim. Né? Eu faço parte de uma rede chamada Rede de Mulheres Empreendedoras, né? Que é uma iniciativa, é uma ONG, né? Enfim, tem um trabalho incrível de fomento ao empreendedorismo feminino, né? As mulheres, elas não estão empreendendo porque elas, nossa, são super empreendedoras. Né? Por um certo tempo, inclusive, foi até difícil me tornar, mas era a opção que eu tinha. Exato. Eu tive que convencer, né? Agora deu certo. Ele que obrigada. Hoje você está aqui porque ela foi convencida. Olha só. Que foi pós-maternidade, e eu estava em casa, e aí falei pra ela, ó, vamos juntar esses dois mundos, o RH e e-commerce. Perfeito. Peguei um papel, desenhei esse carrinho lá, coloquei um coraçãozinho dentro. Falei, ó, Econ Lovers, apaixonados por e-commerce, vamos montar uma plataforma de recrutamento e hunting pra isso. A gente começa assim, depois vai melhorando. Hoje virou um produto, tem todo o cenário. Estamos aqui com podcast, né? Então. Foi nascendo tudo isso. Mas nasceu por um sim dela. Se ela não falasse assim, eu não estaria aqui hoje. Não dava pra voltar pro mercado da maneira que era, né? A minha realidade. Eu com 2 filhas. Aí eu teria que... eu trabalhava com... Os donos da empresa eram austríacos, então, quando eles vinham para o Brasil, a gente tinha que participar de muitos eventos, não tinha horário para terminar. Eu não tinha rede de apoio para isso. Hoje você trabalha mais. Sim. Muito mais. Mas eu domingo tá trabalhando. Eu tenho flexibilidade. Ontem eu fui à noite, tô lá de noite mandando e-mail. Às vezes até tenho que me policiar, porque 9 horas eu mandei um recado pra candidato. Falei, meu Deus do céu, não posso mandar esse horário. Esqueci, tô ali, né? No automático. Ontem o candidato me mandou uma mensagem que nós temos um grupo fechado de WhatsApp para os talentos do e-commerce. Que, como eu falei, nós não somos um site de vagas, somos uma comunidade. Então o nosso papel como comunidade é fomentar isso com conteúdo, ajudar. Muito ter um grupo do WhatsApp. Aí era 11h30 da noite, ele mandou uma mensagem. Terminei de cadastrar meu perfil. Aí eu me cocei, eu falei, vou responder. Então eu tenho que me controlar também. Porque eu pensei, se eu responder, limite, né? Se eu responder, eu vou criar cultura. Exato. Não posso responder. Muito bem. Eu fiquei me mordendo aqui, ó. Porque eu queria responder. Eu fiquei até 4 da manhã, porque eu tava resolvendo um monte de outras coisas, criando um monte. A gente tá criando, vai lançar o site para empresas agora. Se você é uma empresa que quer contratar nosso SaaS, estamos liberando o SaaS para vocês. Que a gente tá em lista de espera. Mas eu fiquei até 4 da manhã fazendo as coisas programadores, trabalhando, aquela coisa toda, e me coçando. Eu falei, você ia ter mais problema pra resolver se você tivesse feito isso. Se eu respondesse, o que aconteceu? Ele ia falar com o amigo, nossa, entrei no grupo lá, o cara responde 11 horas, pode mandar que ele responde. Aí acabou minha vida. Limite, É isso mesmo. Não, eu sei porque isso é igualzinho. Assim, é a mesma coisa. O workaholic, mesmo tendo o burnout, ele ainda mora aqui, não mora? Mora. Mas aí a gente tem que trocar por work lover, assim, sabe? Eu troquei o workaholic pelo work lover. Assim, eu amo meu trabalho, mas eu me amo também. Perfeito. Né? Então, assim, eu preciso estabelecer limites. Mas é que eu amo trabalhar, sabe? Assim, eu amo, nossa. Acho que você ama servir. Também gosto. Exatamente. Meu propósito. Eu gosto mais da palavra serviço do que da palavra trabalho.
Porque serviço dignifica, né? Ai, gosto. Eu Até gosto. porque trabalho vem de tripalium, né? Que é um objeto de tortura. Exatamente. Então, inconscientemente, tem muito a ver com eu não gosto isso, da palavra né? trabalho, eu não gosto da palavra emprego, apesar delas existirem Sim. e delas funcionarem. E tem muito ativista dos dois lados, né? Do lado do que é do 6x1 e do lado que não é 6x1, dando um exemplo, né? E eles ativam muito essa guerra cultural sobre o que é trabalho e o que é emprego. Isso. Eu não gosto nenhum dos dois, eu gosto do serviço. Serviço, adoro. Porque serviço eu estou servindo, entendeu? E se eu não sirvo pra essas coisas, eu não sirvo pra o quê? Né? Então, quem não serve pra servir, não serve pra mais nada. É verdade, eu sou dessas também. Nossa, eu acredito demais nisso. Sim. E voltando pra questão da mulher, Sim. que é uma servidora, É. nós somos servidoras. Sim. A mulher, ela tem essa a maior, característica. né, de todas. Assim, a mulher, ela é servidora, né? Verdade. Faz parte do feminino isso. Uhum. E aí, quando a gente olha para a cultura de trabalho que a gente tem hoje, e até para os processos seletivos e tudo mais, a gente tem a gente já tem poucas mulheres querendo ir para esse mercado formal, digamos assim, de trabalho, Sim. né? Então, a gente tem mais mulheres que querem empreender, a gente tem mais mulheres no mercado informal, né, de Sim. trabalho, autônomo e por aí vai, do que mulheres que querem ir para as empresas. As empresas, em geral, elas não têm uma cultura que favoreça a entrada das mulheres. Quero ficar grávida? Vou perder trabalho. Né? Todos os parece que cenários gravidez é um ela vai problema. perder Inclusive, alguma tem coisa. algumas pessoas que ainda perguntam isso. Você quer ter Nossa, filho? gente. Nossa, pelo amor de Deus. Não é uma pergunta que se faça. Não é. Então, a gente tem... E aí, entra numa outra questão que é de habilidades, de competência. A gente precisa das competências do feminino na Sim. empresa. O olhar, o sentir, é outra parada. O atenção, a Eu falo, a Ecolove só existe por causa dela. Ela é uma empresa A de tech, empatia. totalmente de tech, dev, sistema. é. Todos os nossos Hard. funcionários são focados em hards e o coração da empresa é a soft. Mas tem que ter, Sim. é complementar, não é um ou outro, são os dois, Complementa, né? exato. E aí, quando eu falo do feminino, o homem também tem a energia feminina, né? Então, nós fomos feitos do masculino e do feminino, certo? Né? Então, né? Isso sistemicamente... é uma outra viagem essa conversa, mas a gente foi feito dessas duas energias, Sim. né? Nós somos feitos do feminino e do masculino. Então, eu tô falando de habilidades femininas, que não necessariamente só as mulheres têm. Uhum. Então, um homem pode ser um bom ouvinte, né? Um homem pode ser acolhedor, afetuoso, sabe? Então, só que se a gente não tiver mulheres dentro das empresas, essas habilidades também... Que também pode ser uma agressiva em vendas, que pode ter uma voz forte. Exatamente. Né? Sim. Só que se a gente não equilibrar essas forças, essas habilidades, a empresa ela fica dura demais. Você não acha que é mais sobre sinergia e menos sobre energia? É mais sinergia. Porque eu acho que a sinergia... A harmonia. É mais sobre a harmonia do que equilíbrio. Isso, acho que sabe? porque essa energia Ótimo. e harmonia, eles te dão constância. Sim. E é melhor você E ser um todo dia consistência. do que ser 1000 um dia só, né? E você manter. E sustentabilidade, sabe? Né? Traz sustentabilidade, né? Sim. Porque, por exemplo, uma empresa que é muito agressiva, por isso que eu falei, tá bom, ela tem bons números ali de resultados financeiros, não sei o quê, tá, mas eu queria ver outros números. Abre pra mim os seus outros números. Fala do turnover aí, vamos Me lá. fala do seu turnover, sabe assim? Me fala do seu absenteísmo, me fala dos afastamentos, né, de CIDF, que é o CID por adoecimento mental. Eu quero saber disso. Ah, beleza, seus números... Tá, me mostra os outros, entende? E aí... O gargalo é imenso, né? É imenso. E aproveitar esse gancho, porque a gente tá com um eu horário queria um saber. pouco avançado, mas vamos lá. Eu tô adorando isso aqui. Eu queria perguntar sobre esse movimento do Maio Humanizado. É isso. Ó, estamos certinho, deu certo. Boa. A Eu sinergia. ia falar exatamente isso. Estamos harmonizados, Deixa eu é isso? aproveitar. Harmonizado é aquela boca, né? Estamos em harmonia. Isso. Boa. Eu acho que... eu queria pegar esse gancho pra falar do que ela ia falar, que é... e esse movimento que você criou, e eu queria que você falasse um pouco, a gente já falou tanto sobre os outros, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, Claro. né? De novo. Tá Você bom. falou no comecinho, agora a gente falou bastante, deu muito conteúdo pra vocês, Sim. e agora eu queria um pouquinho mais da Verusca, né? Qual a empresa que hoje, depois de tanta experiência que você gerou, e tudo que você contou pra gente aqui, tem muita experiência. Sim. O que nasceu disso tudo? Você tem a escola online, Sim. eu vi que tem até conhecido pelo MEC. Sim. Muito bom. Eu vi, fiz meu estudo. Nossa, estudou, Sim. Mas eu achei muito legal o que você fez. Eu achei muito legal os EADs que vocês têm lá, toda aquela estrutura. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o movimento que vocês criaram. O que resultou toda essa experiência, né? Todos esses os erros e acertos que você teve. As dores e as alegrias. Isso. Que produto foi esse que nasceu de tudo isso? Pois é.
vendo todos os desafios que eu vi nas empresas, né, eu entendi que o maior gargalo era a liderança. Sim. Né, assim, o maior gargalo, né? Quando a gente pensa, né, em todos os resultados, do começo ao fim, o gargalo é a liderança, né? Porque é a liderança que modela a cultura, é a liderança que define quem vai entrar, quem vai sair, né? É a liderança que gere as pessoas ali, que gerencia as pessoas, que direciona as pessoas, que desenvolve as pessoas. Muita gente acha que é o RH, mas não é. Não. Né? O RH, ele é Facilitador, talvez. Ele é um prestador de serviço, o RH. Né? Ele presta serviço para facilitar o processo para esse líder poder brilhar. Entende? Né? Então, o RH ele faz isso. Mas o gargalo mesmo é a liderança. Então, se a gente tem líderes bem preparados, a gente tem uma empresa de sucesso. Inevitavelmente, né? Então, pensando nisso e sentindo tudo que eu senti na pele... E aí eu queria só trazer um outro ponto, que a gente está falando muito de NR1 agora, né? Isso, sim, tá em voga. Perfeito. Assim, graças a Deus a gente vai ter uma regulamentação. É que, na verdade, tem as NRs, é que nunca foi, não estava tão em evidência, né? Exato, Então, o que está em evidência agora são os fatores psicossociais. Sim. E aí eu prometo que eu vou responder tudo isso, tá? Não, só tô criando contexto. O microfone é assim. Tô criando contexto, né? Depois a gente pode até pensar em um episódio sobre NR1. Ah, olha... Não pode pensar nisso. Contem comigo. E burnout, que é um assunto que o pessoal... É muito legal. Isso todo mundo tá passivo, né? E vai começar... Em maio. Em maio, né? E aí, a NR1 foi atualizada. Enfim, a gente tem mais de 30 NRs, são normas regulamentadoras do trabalho, para cuidar das pessoas no trabalho mesmo, para que o trabalho seja um ambiente seguro para as pessoas, né? Para que a pessoa ela possa, pelo menos, voltar para casa como ela saiu, no mínimo. Né? Então, é sempre melhor que o trabalho seja um lugar de desenvolvimento também. Mas se ela pelo menos voltar para casa como ela saiu, já tá ótimo. Para garantir o empate. Eu já presenciei acidente de trabalho e assim... Exato. Bem complicado. Só que aí a gente não tem mais só as questões físicas envolvidas nisso tudo, né? Então a gente tem agora as psicossociais também, né? Os riscos não são só mais físicos, químicos e biológicos, eles são psicossociais também. Wilson, mas o que é isso, né? O Ministério do Trabalho, vendo, né, que os números de adoecimento mental no trabalho só aumentam, e assim, gente, é uma coisa absurda o que tem aumentado. Não é mimimi. Não é tá? Se quiser falar de mimimi, compra um gato gago pra você que ele vai miar 3 vezes. Amigas bem próximas que passaram por isso. Não, eu passei. Sabe, assim, eu passei, pessoas próximas, mas assim, quando a gente olha para os estudos, para as análises, e aí, Verusca, mas você tá olhando só a INSS? Não, gente, tudo. Eu cruzo dados, eu cruzo informações, sabe, assim, justamente para não ficar enviesada, né, e não passar uma informação. Eu sou professora, então eu tenho que passar informações corretas. Essa informação, ela é politizada, é uma informação científica. Sim, não, totalmente. Então, não tem nem o que falar. Eu busco os dados para que eu possa, inclusive, formar minha própria opinião, né? Porque uma coisa é achar, né? E outra coisa é você entender de fato do que você está falando, sabe? Então aí, enfim, o Ministério do Trabalho, seguindo um movimento mundial, que não é só no Brasil que isso está acontecendo, né? Então a gente já tem esse movimento da Organização Mundial de Saúde, da Organização Internacional do Trabalho, de outras iniciativas que não são ligadas a governo nenhum no mundo, sabe? Mas tudo levando para o mesmo lugar. As pessoas estão adoecendo no trabalho e isso está criando um prejuízo global de trilhões de dólares. Não precisa nem olhar para o humano, não olha para o dinheiro. Olha para o dinheiro. Não, mas é isso que eu faço, sabe? Eu falo, não precisa olhar para a gente não, né? Por enquanto. Esquece o RH, vai falar com o financeiro que vai falar a mesma coisa. Vê quanto que isso está te custando, sabe? Assim, quanto está te custando. Enfim, então já foi feito um levantamento. E sim, são trilhões de dólares perdidos, trilhões de horas de trabalho perdidas também por causa do adoecimento mental no trabalho. E o burnout, recentemente, né, ele foi classificado, obrigada. Ele foi classificado, né, pela Organização Mundial de Saúde como uma doença ocupacional, ou seja, uma doença causada no trabalho, né? Enfim, e aí, o que o Ministério do Trabalho fez? Ele tirou os fatores psicossociais da NR17, que era a NR de ergonomia, e trouxe para a NR1. Por que NR1? Porque a NR1 é a mãe de todas as NRs, né? Sim. Então, a gente depois pode fazer um episódio só sobre isso. Mas por que isso está tão importante assim? Porque daqui a pouco a gente não tem pessoas saudáveis para trabalhar. Exatamente. A gente tá... Aí você não vai falar que tá difícil, vai falar que tá impossível contratar. Exato.
Então, hoje assim, tá difícil, vai ficar impossível. Com a gente é mais fácil. Então, assim, se as empresas não se ocuparem de criar culturas saudáveis, culturas funcionais, daqui a pouco a gente não tem como substituir as pessoas, entende? Você enxergou esse gap. Exato. E aí eu trouxe a pensei, solução. preciso desenvolver líderes, mas eu também preciso desenvolver profissionais de RH e de DHO, que é Desenvolvimento Humano e Organizacional, para preparar os líderes dentro das empresas. Entendendo. Aí eu comecei a dar aulas, né? Eu dou aula há mais de 20 anos também. Eu amo, né, dar aula. Então, comecei a identificar gaps na formação dos profissionais de RH. Sim. Não só nos líderes, né? Porque o RH é esse que dá esse respaldo, né, para a liderança. E aí eu entendi que no Brasil a gente não tem boas formações sobre cultura organizacional. Não. Porque eu estava ensinando outras coisas, outros temas, como segurança psicológica, sabe? Desenvolvimento de lideranças e por aí vai. Só que aí eu via que a coisa não pegava, sabe? Parecia que tinha alguma coisa e eu fui tentar entender o que era isso. Era exatamente a compreensão sobre cultura organizacional. A cultura não tinha cola porque você jogava o conteúdo, mas não grudava. Não, e o RH não entendia o que era isso. Entende? Achava que era a frase lá. Exatamente. Missão, valores. Missão, visão e valores. Isso mesmo. Isso. Tanto que se você conversar hoje com profissionais de RH, muitos ainda pensam assim. A maioria pensa assim. Quando eu falo aquele negócio que eu te falei que eu achava que era cultura, eles falam que não, mas isso não é cultura. Eu falo, pois é. Vai aí na sua. É exatamente isso. No final, não vai ser isso. Então, assim, quando você entende sobre cultura organizacional, você consegue conectar todas as iniciativas dentro da organização, desde a estratégia, né, passando pelo processo de desenvolvimento e gestão das pessoas, até os resultados, e tudo isso se conecta. E aí, quando você entende sobre cultura, você sabe quais são as intervenções que você precisa criar para desenvolver os líderes, para desenvolver os times e por aí vai. Aí que nasce a academia. Academia, isso. Porque eu pensei assim, eu preciso de algo que seja academia no sentido de... Academia Caco por causa do meu nome. Sim, né? sim. Eu imaginei, quando eu vi academia, eu falei, academia com K? Deve ser porque é Verusca, só pode. Exatamente. E academia tem dois sentidos, né? Academia de conhecimento e academia de fortalecimento. Perfeito. Né? Então, maravilhoso. eu queria que isso acontecesse. O meu propósito é esse, né? Enfim, aí vendo todo esse cenário também, né, caótico dentro das organizações, comecei a criar formações até que eu criei um MBA, né, em gestão e modelagem da cultura organizacional. Então, MBA, reconhecido pelo MEC, gente. Ó, palminha pra ela. Muito bom. E é o único do Brasil. É o único. Não existe nenhum outro, né, que seja sobre esse tema. Pronto, eu já sei. Não existe nenhum outro sobre esse assunto no Brasil mesmo, né? E aí, Verusca, mas como você sabe disso? Então, acho que a vida foi me levando para esse caminho, talvez porque eu tenho alguma missão com isso, eu acho, né? Mas eu acabei tendo acesso a isso em outros países, né? Então, aprendi muito de cultura organizacional em outros lugares, com grandes nomes. Então, um dos meus principais, assim, mestres em cultura organizacional é o Dr. Larry San. O Dr. Larry San, ele é conhecido como o pai da cultura corporativa, né? Então, ele é enfim, ele é um ser humano maravilhoso, né? Ele é dos Estados Unidos e ele, né, criou a primeira consultoria de modelagem de cultura do mundo, que era a Sandelane, que foi, enfim, foi vendida para um outro grupo recentemente, alguns anos atrás, e eu trabalhei para ele. Nossa. Então você viu a raiz do negócio. Sim, assim. A fonte tá lá. Quando eu entendi, assim... enfim, aqui não dá para contar tudo, mas quando eu tive acesso a ele, né... e a tudo que ele estava fazendo, ele já tinha 40 anos nessa área, assim, sabe? Imagina isso. Você viu o cara, sai conteúdo. Isso pode realmente transformar as empresas e a vida das pessoas. A gente tá falando de algo inovador aqui, ó. E como é que eles encontram a academia? A gente está em todas as redes sociais, como Academia de Transformação Organizacional, Academia com K, e também no meu perfil Verusca Galvão, também. LinkedIn, YouTube, Instagram. Não, mas ela falou rápido demais, nem eu decorei. Vamos lá, com calma. Olha pra sua câmerazinha aqui, ó. A sua câmerazinha aqui, vai lá, com calma. Fala os arrobas, onde ele te encontra certinho. E depois você vai falar do movimento. Tá bom, vou. Porque o movimento, inclusive, nasceu depois disso tudo, né? Enfim, então a gente está em todas as redes sociais como @Transformação Organizacional, porque é mais fácil de achar, né? Mas o nome da minha empresa é Academia de Transformação Organizacional, com K. E eu tô como @Verusca Galvão em todas as redes sociais, né? Então, LinkedIn, Instagram e YouTube também. Eu gero conteúdos diários, né, sobre esse tema.
adorei como você iniciou o podcast, posso te copiar? Faz o que você quiser. Cara, dá um trabalho fazer conteúdo, não é? Não fica perdendo tempo com isso, não. Não, eu adorei, né? Tipo, eu falei, nossa, eu vou me inspirar nessa abertura. Sim. Porque dá trabalho, custa caro produzir conteúdo, É né? de graça. Ué, Exatamente. eu quero que você compre. Como é que você compra? Ah, de Curte, graça, eu vou comprar como? Compartilha, meu. Comenta. Manda pros seus amigos. Ó, se você tá aqui até agora, comenta, se você está aqui... compartilha. Se Não você- vai reter informação que é boa, né? Isso, se você tá aqui até agora e você não compartilhar, você é um usurpador. Agora, se você compartilha, você é digno do conteúdo que você Isso consome. mesmo. Exato. Isso é o mínimo. Dá o dízimo do teu conteúdo, meu querido. Você tá aqui consumindo, Amém. consumindo. Aleluia, irmão. Tá aqui consumindo, não é? Aí depois, o mínimo, você fala assim, cara, ó, consumi um Gostei. conteúdo muito legal. Outra pessoa vai precisar Ó, assiste disso. aí. Exato. Quando eu vejo um youtuber falando assim, sei lá, um Whindersson Nunes da vida, o cara tem 50 milhões de seguidores, ele fala, ó, dá um joinha, Ele curte meu fala, canal. Ele tem 50 milhões, por que ele ainda precisa? Você imagina eu! Então, dá um joinha. Eu não vou ficar de cueca dançando igual ele aqui pra você dar um joinha. É, por favor, hein? Pô, não. só o que ela falou aqui nos últimos 10 minutos necessário. valeria um pagamento. Então, clica um trem aí, meu. A gente nem vai contar quanto custa isso, né? Pelo amor de Deus. Mas pelo amor de Deus, curte, compartilha e comenta. Isso é o mínimo, né? Põe pelo menos um coraçãozinho, É né? isso. E aí você foi pro movimento. Foi. Vamos finalizar com o seu movimento? Vamos. Que aí eu acho que é a melhor maneira de finalizar, porque ele é muito legal. Eu gostei muito da ideia. Ai, que bom. Obrigada. muito bom. Quando eu decidi sair do mundo corporativo, eu saí porque eu queria atingir mais pessoas. Eu queria impactar mais pessoas, né? Quando você tem um propósito claro, você quer impactar, Exato. né? Não Toda quer guardar pra você Não, na não. caixinha, não dá, vez- né? Você não quer reter. É, Né? exato. Então, quando você tem um propósito claro, você quer impactar. Aí eu pensei, bom, se eu sair dessa empresa, eu estava na época trabalhando numa empresa que tinha 1.200 funcionários. E eu já tinha uma mentalidade do tipo, nossa, aqui eu consigo impactar 1.200 famílias, olha que legal. Né? Legal. Eu pensava assim. Mas eu achava que eu podia mais, né? Que dava para fazer mais. Eu falei, então se eu me tornar uma consultora, então eu consigo impactar várias empresas, vários líderes, né? Várias equipes. E aí foi. Mas aí eu ainda achei que isso não era suficiente, né? Fui pro digital para também impactar. Só que eu vi que a coisa ainda não tava, sabe? Uhum. E aí a gente tem vários movimentos legais no Brasil. Setembro Amarelo, né? Sim. Outubro Rosa, Janeiro Branco. Por que não criar um movimento? Né? E o que eu defendo? Qual que é a minha real causa? A humanização no trabalho. E isso, muitas vezes, é só falado, mas, né? Não é praticado. efetivado. O movimento ajuda, com certeza. Perfeito. Exato. E aí você sabe que eu fui Nossa. procurar na internet, né? Maravilhoso. Aí eu fui buscar. Tem alguma coisa que fala sobre uma... A gente tem um dia da humanização no trabalho? Sabe assim, alguma coisa? Não tinha nada. Né? No máximo, você encontrava em, sei lá, disciplinas da área de saúde, humanização do atendimento médico, sabe? Humanização na saúde. E eu pensei, nossa... o cuidado paliativo, coisas assim, né? Isso, E aí eu pensei, como é que a gente pode fazer disso um movimento, né? Aí levei isso pra minha equipe. Eu falei, gente, eu tô pensando... Aí ele já... com toda vez que eu venho, olha, eu tive uma ideia. Aí ele já fica até assim. Né? Ele já olha pro Trello dele e fala, meu Deus. Olha o meu ClickUp enchendo de tarefa. Meu Deus, E aí eu falei, olha, eu tive uma ideia, né? Acho que a ideia de criar um movimento pode ser bacana para a gente amplificar, né, essa voz da humanização no trabalho, para a gente envolver mais pessoas, não sei o que. E aí, pensei, quando que a gente pode fazer isso, né? Eu tinha pensado, isso foi no começo do ano, acho que foi em fevereiro, mais ou menos, março. Aí eu pensei, de repente novembro, tinha alguma coisa em novembro, Sim. sabe, que daria para conectar. Aí a Giovana, que trabalha comigo há muitos anos, inclusive, a gente falou assim, por que não 1º de maio? No trabalho, né? Não, e o motivo do 1º de maio era justamente, né, uma reivindicação por condições de trabalho melhores das fábricas. Das fábricas, né? exatamente. E agora, o que a gente está reivindicando? Aí veio a Humanização. NR1 e chancelou o movimento, né? Pensa. Isso Sim. foi um ano antes. Que vai ser em Perfeito. maio. Pois é. Ai, muito Não é bom, incrível isso? Eu falei, não, perfeita. Deus é maravilhoso. Quando as vai tudo Então, se já conectando. prepara, já tem que fazer Ah, não, tem que fazer um gente, episódio conte sobre a NR1 em maio. Com certeza. É. Nossa, gente, eu conto mesmo. Porque aí é um movimento colaborativo Então, mesmo. maio a gente já A gente fala vem, sobre. e se você mandar a camiseta, a gente fica todo mundo com as camisetas do Laranja. movimento aqui. É linda. Coloca aqui as coisas do movimento na Ai. mesa. Vai ser um episódio do movimento. Perfeito. Você sabe que... Nossa, perfeito. Esse ano também o podcast me convidou pra falar do movimento. A gente fez também, sabe? Ah, um que barulhinho. legal. Foi bem Sim. legal. Tudo é muito bem-vindo. E o porque nome ficou Maio
Humanizado. Maio Humanizado. Pela humanização no trabalho. Tem site dele já? Tem, maiohumanizado.com.br, tem Perfeito. o Instagram também, @maiohumanizado. Enfim, já tem conteúdos lá. E como é que a gente faz, geralmente, né? A gente começou isso em 2024, foi a primeira edição. Então, agora 2026, né? Vai ser a terceira edição. Então, a gente tem uma programação ao longo do mês de maio com práticas de humanização no trabalho. Então, nas nossas redes sociais, a gente posta o que a gente pode fazer de fato. Eu sou muito voltada para a prática, né? Eu acredito que a gente precisa falar... Não fica muito no discurso, né? Exatamente, fazer aquilo que a gente fala, né? E aí, o que de prático a gente pode fazer no ambiente de trabalho para tornar esse ambiente mais humano? É um momento presencial? Você faz tipo um evento? Como online, ele, assim, ao longo do mês são conteúdos, né, online que a gente faz, enfim, várias coisas a gente faz, né, ao longo do mês de maio, e a gente tem um encontro presencial, né? A gente podia pegar os RHs dos e-commerces e levar eles para o evento e falar lá. Sensacional. Falar do humanização no e-commerce. Nossa, sensacional. A gente conhece alguns RHs aí. O da Uni, tem da Universidade Marketplace. Ai, que legal. Tem uma galerinha aí que a gente pode convidar, falar com as empresas. É tudo muito bem-vindo mesmo. Assim. Porque eu acho que a ideia do movimento, para você, não é um movimento para você fazer todo o seu faturamento. Não tem nada a ver com isso. A escola já faz isso. São outros cenários, consultorias, escolas, mentorias, palestras. Para que as pessoas possam realmente aplicar isso, né? Exato. Ninguém se enfia num movimento doido desse para ficar atrás de dinheiro. Não faz nem sentido. Então é para movimentar as pessoas, para de fato entregar um serviço. Né? Exato, Tanto que eu busco, né, tenho buscado patrocinadores, é todo um rolê, né, que vocês sabem, né, é um rolê para fazer tudo isso dar certo, né, então a gente busca patrocinadores, né, a gente, porque tudo custa caro, né? Tudo. E também, né, a gente precisa de um lugar para fazer o evento, a gente precisa da logística dos palestrantes, né? Pagar deslocamento. E os palestrantes são muito queridos. Eles não cobram cachê para participar do movimento, sabe? Isso. Então, no último mesmo, agora, a gente teve Isabela Camargo, né? A gente teve a doutora Susan Andrews. A gente, sabe assim, Isabela. Isabela maravilhosa. A gente, enfim, na primeira edição, a gente teve a Mariana Ferrão, sabe? Assim, então, a gente está conseguindo pessoas que realmente se envolvem com a causa. É uma causa. Nós somos uma empresa de, vou falar bonitinho, HR Tech. Nós somos uma empresa de RH tecnológico. Sim. Então, o e-commerce é só uma janela que a gente trabalha. A nossa ideia é ter outras vertentes futuramente. Então, acima de qualquer coisa, nós somos uma empresa de RH. A gente está nos movimentos de RH mais importante do que estar nos movimentos de e-commerce. Porque o nosso cliente final é o RH contratando pessoas. Então, a ideia é essa. Acho que você pode contar com a Ecolovers, né, Clarice? Sem dúvida. Pra divulgar. No mês de maio, se você quiser, a gente fala, posta no site, deixa a banda no site lá. A gente começa, tipo, uns 2 meses antes a fazer um barulhinho, né? Vocês podem deixar o banner no site lá, botar no Instagram, se você mandar, fazer collab no Instagram, a gente posta. Passar para esses RHs, né, das empresas. Sim. Vocês podem ser apoiadores do Maio Humanizado, com certeza, Queremos participar, sem dúvida. Maravilhoso. Vai ser ótimo. Obrigada. Um prazer, viu? Te receber, conhecer um pouco da sua história. Realmente, eu quero parte 2. Não é? Com o maior prazer. Que conversa, assim, deliciosa, agregadora, né, mesmo. Quanto aprendizado. E que bom que você está com esse movimento dentro das empresas. É um movimento real, né, para fazer, realmente, trazer essa humanização para dentro das empresas, formar esses líderes, a gente precisa, né? Bom demais. Se quiser te contratar, então, ele entra no teu site, que é os que você já falou, eles te acham lá, podem fazer os seus cursos, enfim, todos os seus serviços estão lá nas suas redes sociais. Estão. Pode me chamar no meu Instagram, que eu acho que é o que mais fácil hoje, né? No @verusca_galvão, no Instagram. Te achou lá e... Sou eu mesma que respondo as mensagens. É engraçado isso, né? As pessoas acham que não é a gente que responde, né? Sou eu mesma que respondo as mensagens lá, então... Você não vai ficar mandando nada a ver, né? Manda coisa legal. Tem muito conteúdo lá. Me ajuda aqui a comprar um leite. Não é isso, né, gente? Não, entra lá, fala... intencional. De fato, sinergia, né? Exato. Então é isso. Gente, obrigada. Amei. Obrigado. A gente ficou muito feliz mesmo. Acho que a gente recebe muita gente muito boa aqui. Gente que fala de coisas muito extraordinárias. Mas eu sempre fico com o coração mais quentinho quando a gente fala de gente. Eu gosto de falar de gente. Eu também. Acho que no final é isso que muda tudo. É só sobre isso. Sim, é só sobre isso. As máquinas têm que ser operadas ainda por gente, né? Então, a gente precisa valorizar, né? Gente não é a nossa prioridade. É só o que importa. É só o que importa. É mais que prioridade. O resto a gente dá um jeito. Certo? Bom, perfeito, Então, gente. se você ficou até aqui,
curte, compartilha, entra nas redes da Verusca lá, segue ela, que ela tem um monte de conteúdo legal. E eu espero que você também se inscreva no nosso app, app.econlovers.com. E se você é um RH que tá aqui, provavelmente por causa da Verusca, né, pra assistir ela falar. Com certeza. E você quer contratar profissionais de e-commerce pra tua empresa, nós estamos liberando, olha que coincidência, né? É hoje que a gente está entrevistando ela e hoje a gente vai estar liberando aí a plataforma para empresas. Então você está no futuro assistindo isso, tá? Ou seja, você já está perdendo a chance de pegar os melhores. Entra lá, se inscreve como empresa, você pode ver, tem um gostinho gratuito e depois assina um plano para você ter acesso aos profissionais de e-commerce. Fechou? Muito bom. Verusca, Até a obrigado. próxima, viu? Obrigada, Verusca. Foi um prazer. Tchau, Muito tchau bom. pra vocês. Tchau, tchau.